E aí vem um cara do nada lá, começa a jogar foto do ventilador. O pessoal fica muito da cara comigo. Entendeu? Mas eu tô lá, era a ferramenta que eu tinha pra poder aparecer. Cada um joga com a ferramenta que tem. Claro. Una historia más acá en Asado Sin Fronteras, gente. Y hoy el invitado, mirá, el invitado de hoy revolucionó el periodismo en la frontera. Él es una figura pública, influente acá de nuestra región. Con casi 500.000 seguidores en todas sus redes sociales, van a conocer hoy a una persona que estoy seguro que muchos ya lo vieron decir. Sentinela aquí a toda hora e em qualquer lugar. Pode passar, Ralph Quevedo. Bueno, já fui mais que apresentado, né? Olha aí, aqui, o monstro da fronteira. uma honra estar contigo, né? A Arte Gaúcha esteve conosco nas Olimpíadas de Paris lá. Isso, tá? O vídeo que mais, com a pilcha. O vídeo que mais bombou foi com a Arte Gaúcha. E aí, pra mim é uma honra estar aqui contigo, né? Terceiro episódio teu. E vamos lá, né? Porque diz que o assador é bom, né? Muito obrigado por a presença, por aceitar o convite. Tá, como tu disse, nós trabalhamos ali em colaboração. O Ralph foi na Arte Gaúcha, na loja, fez conteúdo, levou uma pilcha, um poncho, uma boina. Não, faca não levou porque não deixavam. Não deixavam. Mas o resto foi tudo. E eu andava lá pelo centro de Paris, Torre Eiffel, lá onde a gente produziu todo o conteúdo. Tudo. A matéria. E mais a matéria. Não, foi completo. Pode uma cena. Vamos ali, ó. Bueno, Ralph, me diz. Vamos lá. Como começou? Quero saber, assim, história desde Ralph ali. O Ralph além do Sentinela, bem lá no começo lá. O mini Ralph. Isso, tem que fazer memória aí. Eu nasci no dia 28 de agosto, né, de 1987. Tá? Santana do Livramento, que consta nos registros, tá? E eu tenho uma história bem legal, assim, no sentido de que a minha história é legal porque pelo meu pai e minha mãe mesmo, porque eu com 8 meses de idade, né, nos meus primeiros 8 meses, eu morei no hospital, porque quando eu nasci, a minha mãe biológica, ela não me levou para casa, ela teria dito para a família que eu teria morrido no parto. E isso eu fui saber anos atrás, agora depois da pandemia ainda. Então, olha quanto tempo você passou. Com esse segredo, assim. Com esse não foi nem um segredo, era um segredo para a família original, né? Mas era para mim um mistério, porque nem meu próprio pai e mãe sabiam. Eu achava muitas vezes que o meu pai e mãe escondiam de quem era a minha família. Mas eu pensei, não. Mas o meu irmão, somos todos adotivos, 3 irmãos adotivos. O meu irmão sabia quem era a família dele. A minha irmã sabia quem era a família dela. Só eu não sabia a minha, e meu pai dizia que não conheciam. É que não conheciam mesmo, era real isso. Mas que tu era adotivo, já sabia antes? Eu fui descobrir com 10 anos de idade. Aí depois tá no meio de toda essa história. E aí, meu pai veio aqui e ele sempre ajudava a Dona Maria Ronque, que era muito conhecida aqui em Livramento, por ajudar os necessitados. E aí falaram pra Dona Maria Ronque que tinha uma criança, um bebê lá na Santa Casa da Misericórdia, que nasceu e deixaram lá. Ele tinha problema de asma, era grave, viram que não ia... viu que o sistema na época era muito diferente, porque era particular e o público, né? Hoje a gente consegue meio que equilibrar, sistema de saúde, coisa tal diferente. Não iam conseguir fazer um tratamento com ele, então meu pai, não, eu vou adotar. Ele falou com a minha mãe disse assim, não, onde comem 4, comem 5. Vamos, trazem, adotamos. Fizeram todo o processo. A conselheira tutelariam na minha casa, assistente social, na verdade, iam na minha casa para ver que estava tudo bem comigo lá. Eu não entendi, eu fui entender isso tudo depois que eu cresci, tá? Mas minha infância foi maravilhosa, nunca foi uma infância que teve teve luxo, mas eu sempre tive comida na mesa, sempre tive princípios, e os princípios a gente leva até hoje para a vida, para o Sentinela também, forma de trabalhar. Que massa. Tá? E com 10 anos de idade, né? Com 10 anos de idade, moramos em Porto Alegre, moramos em Santa Maria, viemos para cá. Com 10 anos de idade, na final da Copa da França, Brasil e França, que o Brasil levou um chocolate da França. Sim. Eu, com 10 anos, eu já era fissurada pro futebol, amava futebol. E o Brasil tava perdendo, eu tava muito de cara. E eu pensei, quer saber, eu vou lá pra frente de casa. Olha, com 10 anos de idade, vou lá pra frente de casa, tava bravo. Eu fiquei na frente de casa. Quando eu tô na frente de casa, tinha um vizinho meu,
que naquele dia estava recebendo familiares dele. E ele, um gringo lá, e ele começou a me chamar de macaco. Macaco, 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 macaco. Falava várias vezes isso, só que eu não entendia, né? Naquela época não se falava como se fala de racismo hoje, né? Claro. Macaco, macaco. E aí ficavam mexendo comigo. Ai, macaco, se escondiam atrás da janela. Bem coisa de criança, ele era criança também. E aí eu comecei a chorar, porque eu tava brabo já com o jogo do Brasil. Era muita informação pra mim absorver. E eu comecei a chorar. Chorava. E aí eu entrei pra dentro de casa, já terminado o jogo. Pai, mãe, que eu tô chorando e coisa e tal. O fulano tá falando que tá me chamando de macaco e dizendo que eu não sou igual a vocês. E aí o pai e a mãe me sentaram no sofá e falaram assim, filho, eu vou te contar. Porque meu pai é branco que nem tu, entendeu? E quando eu era mais negro ainda, quando era menor. Claro. E aí explicou, não, o pai e a mãe fizeram isso e tal, coisa e tal. E eles se olharam, assim, me lembro da cena, assim, eles se olharam, assim, tipo, falamos pra ele, e agora? Eu, fui brincar. Porque pra mim não mudava nada, e nunca mudou. Até hoje eu chego lá, pai, mãe, tipo, eu depois que eu descobri, né, quem seria minha família, eu nunca fui atrás, nunca fui lá assim, cara, quer saber, hoje eu vou lá. Nunca passou pela minha cabeça, porque meu pai tá lá em casa, nesse momento, tomando o chimarrãozinho dele, olhando o Grêmio, sofrendo, tá? Mas a minha vida é essa, entendeu? Então eu tenho que ser muito grato, né, pra isso. Então, naturalmente, isso foi acontecendo. Bom, e desde pequeno, a veia da comunicação também teve, porque eu tava vendo esses dias álbuns de foto de quando eu era pequeno, e eu tenho, não tenho registrado mais, mas eu escrevi histórias. Meu pai disse que eu escrevia. Minha mãe dizia, né? Meu pai também afirma, mas a minha mãe era sempre muito mais presente que meu pai trabalhava viajando. Sim. Que eu escrevia histórias. Tipo, eu chegava em casa e eu olhava, por exemplo, uma formiga. E eu ia lá contar a história daquela formiga. Então, era uma imaginação meio que fértil, tá ligado? Depois eu descobri que eu tinha TDAH, clinicamente comprovado, tá? E outros transtornos. E aí eu comecei a entender um pouco porque a minha cabeça nunca parava. Eu pegava microfone e falava no microfone, então já tinha uma veia de comunicação. Então, teu pai trabalhava com algo relacionado também? O meu pai consertava. O meu pai sempre trabalhou em empresas grandes, Telefunken, Philips, trabalhava com assistência técnica para tudo, mas sempre na parte de concertos. E dava curso, por exemplo, surgiu, olha, na época do videocassete, surgiu um novo videocassete. Aí ele tinha que ensinar o pessoal que consertava, como se consertava, ou como funcionava o pessoal de lojas, né, grandes lojas, Colombo na época, eram grandes lojas, como eles ensinavam as pessoas como usar aquele aparelho. Aí depois, quando o pai resolveu ter o negócio dele, assim, o sonho dele era ter um negócio, né, a gente veio para Livramento, e aí até hoje ele trabalha. Hoje ele trabalha em casa, mais descansado, tá com 74 anos. Para Livramento tu veio com que idade? Uns 6 ou 7 anos por aí. 6 ou 7 anos. 7 anos acho que eu tinha. E aí, né, tipo, de pequeno assim, fora esta história que tu contava história, isso, tem hay otros rasgos que te aproximan al periodismo, al jornalismo? Sim. Muito. Eu sempre gostei do jornalismo esportivo. Eu sou muito fã, cara. Galvão Bueno. Nossa, pra mim, Galvão Bueno. Eu digo assim, na minha profissão, que tem um foco muito grande na parte policial, né? E pro Galvão Bueno, que faz coisa, a gente vende emoções. Pode ver, as matérias que mais dão repercussões são matérias que tem um cunho mais forte, um acidente grave, um homicídio. Tem que colocar a emoção ali. Muitas vezes, e da forma que eu falo, a gente tenta se colocar no lugar das pessoas que estão ali. Porque, entende? O lugar da pessoa que tá ali, e eu toco muito nesse assunto. Cara, olha o frio que tá. Já pensou que tá caído ali 45 minutos esperando uma ambulância? Imagina o que essa pessoa faz na cabeça dela. A pessoa muitas vezes se sente humilhada de estar ali, passando por aquela situação. A gente, dependendo da situação, a gente vai sempre trazendo um pouco. E as pessoas tentam, acontece a mesma coisa. Elas se colocam na situação da pessoa. Então, essa egrégora que a gente chama, todo mundo pensando na mesma forma, faz com que cada vez mais as pessoas criem o hábito de assistir a gente. Então, isso é uma coisa que tá na veia, entendeu? Acho que a gente vai... Eu sempre gostei de futebol. Eu sempre gostei de futebol, sempre gostei de esporte. Jogaste em algum time aqui na fronteira? Joguei no da minha rua. Eu joguei porque não mais nada. Não, do time das 7 às 8 no Flu lá, eu também jogo, entendeu? Mas nunca joguei. Eu sou o famoso, assim, cara, por culpa do joelho eu não joguei profissional. Aí quando eu tinha 18 anos, eu jogava no Cacheral lá, no Campeonato Cacheral. Sim. E aí foram lá me olhar e assim, cara, tem que ir lá, faz teste no 14, nós estamos sem lateral direito. E aí não é que me arrebentei o joelho lá. Só que aí, se eu vou contar, vão dizer, não, tá, o velho problema no joelho. Eu sou prova que aconteceu isso, tá?
Mas sempre gostei, assim, acho que o esporte, o futebol, mais precisamente, foi o que me levou a gostar da comunicação. Claro. O jornalismo policial que eu faço hoje, quando eu comecei a trabalhar, eu jamais pensei que fosse fazer jornalismo policial. Pra mim, quando eu entrei no primeiro dia de uma delegacia, eu tinha entrado, acho que no primeiro dia na delegacia pra fazer uma reportagem. Nunca tinha entrado antes, por algum outro motivo, NX, nada. Quando eu entrei fazer uma reportagem, eu fiquei, pá, esses caras tudo fardado. A gente fala, né, os policiais tudo armado, não. Essa primeira reportagem já era no Sentinela? Não, não. Eu trabalhei no Jornal da Cidade no maior jornal da cidade durante 2 anos e meio. Esse foi o primeiro trabalho? Não, eu tive já trabalhos antes. Esse foi o primeiro trabalho na comunicação. Na comunicação. Tá, mas antes, um pouquinho antes aí. Bom, o meu primeiro... Eu sempre trabalhei com meu pai. Tá? Meu pai consertava coisas grandes, eu consertava controle remoto. Né? Porque não se comprava controle remoto como tu compra hoje no camelô, numa lojinha. Os controles universais. Eu consertava os controles, ajudava minha mãe. Aí enquanto meu pai estava consertando um aparelho, eu estava limpando o outro, porque às vezes, né? Sim. Cria pó, faz parte. Aspirador, pincelzinho para limpar a placa para ele. Meu primeiro emprego foi com meu pai. Aí sempre meu sonho era ter uma locadora de vídeo. O cara sempre fui apaixonado por filme, até hoje eu sou assim, apaixonado mesmo, de olhar muito filme, muita série. E é meu passatempo. Nessa época era bastante... Tinha bastante... Claro, tipo de comércio, isso que eu tô falando nos anos 2000. E aí, então, sempre quis ter. Nunca consegui trabalhar, era o meu sonho. Fui pro quartel, fiquei 6 meses no quartel, 6 meses no quartel, e também é uma história muito bacana. 6 meses eu fiquei no quartel, aí por causa do joelho, que eu falei que eu machuquei, eu machuquei e eu me dispensaram do quartel. Aí o comandante bem assim... Só para informar o público, do lado de Santana, do lado brasileiro, o quartel chega aos 18 anos, chega a los 18 anos e é um ano obrigatório. Um ano obrigatório servir. Isso. E aí, nesse ano, justo no meu ano, eles fizeram um programa novo de 6 meses. Pra ver se não desce, pra não esperar um ano. Pra não esperar um ano, então eu já trocava. Então eu fiquei 6 meses. Aí eu machuquei meu joelho e eu acho que o comandante na época, que hoje é o comandante nacional do Exército Brasileiro, por coincidência, ele é o comandante, hoje é general, né, Hertz, filho do Nascimento, ele conversou com a minha mãe lá, comigo, assim, olha... Eu vou libero ele, porque a minha mãe pediu pra liberar. Eu tava ruim, não ia conseguir fazer muita coisa lá, mas eu tinha capacidade de trabalhar, entendeu? Em muitas coisas que não precisava ser no quartel, entendeu? Sim. E aí, só que eu acho que ele tinha medo que eu saísse do quartel e processasse o quartel, coisa que não passava pela nossa cabeça, que a gente não era, tipo, de fazer esse tipo de coisa. E aí ele falou assim, não, só quero sair tranquilo com vocês e coisa e tal, blá. Não se preocupa. E aí ele falou assim, não, eu quero que esse cara dê muito orgulho, porque aquele dele foi muito bom. Só que com o joelho ele não consegue fazer campo, não consigo ficar muito tempo de pé, não tem como, entendeu? Tava feio esse joelho. Tava feio. Fui operar agora em 2017, tu acredita? E joguei bola até 2017, assim, tipo, sempre joguei, entendeu? Só que era aquela, jogava um pouquinho parado, jogava um pouco parado. E foi. Em 2016 eu recebi uma homenagem do Exército, pelas matérias que eu faço dele, por acompanhar, por ir pra campo, por na hora que eles mais precisam de alguma coisa, é o cara que tava sempre lá dentro. E quem me entregou era o general já, o comandante que ali falou assim, cara, eu te conheço de algum lugar. Aí contei a história pra ele bem assim... e foi tu que eu falei pra ti, assim, cara, eu quero te ver numa melhor lá na frente. Aí eu assim, tem uma foto lá, emoldurada já, com 2, pra mim, foi meu primeiro prêmio que eu ganhei com jornalismo. Então, o mundo ainda tá conversando com o mundo da capota, né, às vezes, né, não gira, capota. Não gira, ele capota. Saí do quartel, fui trabalhar num hotel. Nesse hotel, tá, tinha parte da diretoria que era maravilhosa, 100%, nota 1000, e tinha gente que não era tão boa. Tá? Aí tem uma história que foi a Em que parte do hotel tu trabalhava? Eu trabalhava de recepcionista. Eu era recepcionista da madrugada. Tá? Recepcionista da madrugada. Tem essas madrugadas nesses hotéis, deve ter história. Né? Nossa, chegou... Quem trabalha em hotel aí pode deixar as histórias nos comentários aí. Um dia chegou um senhorzinho lá, mas tinha a cabecinha branca e coisa e tal. Nunca me esqueci que ele tava num Corolla. Na época o Corolla era o último Corolla do ano. Chegou lá, no Corolla, estacionou. E ali, assim, tudo bom, tem um quartinho aí. Trabalhador, esse cara que vem dia de semana, trabalhador, né? Representante comercial. Um quartinho aí, não, claro, coisa e tal. Tem esse, tá, vamos fechar aí, coisa e tal. E eu, assim, posso te pagar agora já? Bom, tu que sabe, pode pagar na saída. Não, eu posso tratar contigo agora. Isso que eu te falo, 3 da manhã. Quando eu olho pra fora, o vidro, sabe o vidro escuro? Sim. Quando tu tá claro do lado de dentro,
do lado de fora, tu não consegue ver quem tá do lado de fora. Eu só vi um vulto, mas gigante, grande, grande. Era o nosso querido, hoje uma lenda, né? Já finado Missé. E dizia, velho, sem vergonha, tu não me pagou. E aí o senhorzinho só botou o dinheiro aqui e fez assim, ó. E eu, não, mas não tem, eu vou embora, meu filho. Não, mas pode levar o seu dinheiro. Não, fica pra ti. Claro, fica quietinho. E eu não sabia se esse homem era de livramento, se não era, porque do nervosismo da coisa, né? E aí eu nunca mais vi ele ali, eu ganhei 200 pila, ganhei dele. Não, fica pra ti, coisa e tal. Tá, não ficou. E, cara, muitas coisas aconteceram nessas coisas. E mas aí é massa essa parte, já nesse emprego de recepcionista, já, querendo ou não, foi eu acredito, não sei se tu tá de acordo comigo, um treinamento também para comunicação, porque tu tratou com muita gente. Não, sim, e gente de fora. Gente de fora. Isso. Gente que eu fui saber, por exemplo, tinha seria o chefe dos presídios, né? Que pra nós é a SUSEP lá. Um dos meus primeiros clientes lá, que foi bem marcante atender ele. Ele hoje, anos atrás, ele era o top, ele era o 01. Então, tipo, várias pessoas que passaram por lá, donos de fábrica de calçados, e eu com 19 anos não tinha nem noção que era um networking pra isso, entendeu? Cara. Mas eu sempre atendi muito bem as pessoas. Aí eu tive um problema. Por quê? Porque uma das pessoas que me gerenciava não gostava que os funcionários fizessem o 02 no horário de trabalho. Não podia fazer 02 no horário de trabalho. 02 que... Cocô. Tá, entendi. Número 2. O número 2 no horário de trabalho. E aí, tu não consegue. Eu trabalhei mais de um ano e 2 meses lá. Tu não consegue em 1 ano, 2 meses, tu não sentir vontade. Claro. E um dia, a gente, quando um ia no banheiro, o outro tinha que meio que ficar cuidando para não chegar ninguém ou para não chegar a pessoa X, entendeu? Não, é só a pessoa essa. E aí, nesse dia, era um sábado de tarde. Sábado de tarde, já as camareiras tinham ido embora. Tinha 2 que tinham ido embora. Ficou só uma e ela só não tinha ido embora porque, por favor, deixa eu ir. Aí, exatamente igual aqui, tinha um pátiozão. Sim. E no final tinha um banheiro ao lado, que era o banheiro da piscina. E aí, faz a frente pra mim ali. Disse que eu tive que pegar um negócio na cozinha lá embaixo. Tá, não, vai tranquilo. E eu fui lá. Mal. E aí, quando eu olho... Não dava pra aguentar. Não dava mais. E quando tu senta no trono aqui, tinha uma basculante aqui. Então, se tu fizesse assim, tu conseguia ver se vinha alguém. Quando eu tô no meio do serviço lá, eu vejo que já vem vindo. E eu pensei assim, puxa, a vida passou e tá vindo. E tá vindo, descendo as escadas, porque era uma escadaria bem grande. E vem vindo. E eu tentando terminar tudo ali. Quando... terminou, agora vai. Agora, quando eu vou, eu aperto. Quem diz que desce? Não desce, não vai. Ficou trancado. Aí eu bem assim, cara, eu vou perder meu emprego. Tá com medo de perder o emprego, entendeu? Porque a gente é guri. Eu sempre fui muito ansioso. A Grande falou, eu tenho um diagnóstico de TDAH, mas a vida toda eu tive sem tratamento, sem remédio, sem nada, então... E eu tava assim, eu pensei, vou ser demitida, eu suava, e eu assim, eu me lembro da que eu falei, desculpa, mãe, mandei, e meti a mão lá dentro, e picotei o que tinha que picotar pra entrar. Pra mim, depois, é muito engraçado, cara, picotei, aí quando aí quando a pessoa vai abrir a porta, eu pego e fico da frente do vaso assim, como se eu estivesse fazendo o 01, né? 01. Aqui, ai, cuidado, né? Ai, desculpa, perdão, não sei o que lá. E coisa e tal, não, já tô saindo. Irmã, me perdoa que eu abri a porta. Porque era assim, chegava e abria a porta pra saber se tava fazendo 02, né? Assim? Era assim. Aí eu, não, tô indo lá. E coisa e tal, que eu tô feio, coisa e tal, vim aqui fazer. E aí eu enrolei e consegui. Com o cheirão que tava lá, mas da minha boca não saiu, entendeu? Acredite se quiser. Então eu saí, vi que não era sair do emprego. Aí fui pra Florianópolis pra fazer faculdade. Fiz 2 anos e meio de faculdade de moda lá e quando trabalhava na Kamikado. A Kamikado é a loja de casa... Mas tu saíste por conta do hotel? Saí, pedi pra sair. Claro. Pedi pra sair pra estudar. Tá igual vou estudar. Essa história tua do hotel me lembrou um meme aí que tem. Que o cara queria fazer o 02, mas fazia no trabalho, porque no trabalho ele fazia o 02 e estavam pagando pra ele. Boa. Aí é mais legal, aí seria mais legal. Ele não fazia em casa, vou fazer no trabalho, porque no trabalho eu tô me pagando pra fazer o 02. Aí eu peguei... Saiu do hotel, foi pra onde? Pra Floripa. Floripa lá, 2 anos e meio de faculdade de moda lá em Floripa, na Estácio. E enquanto isso trabalhava na Kamikado, que é a loja de casa e lazer de casa e decoração, da Renner, do mesmo grupo do Renner, que vende as roupas, né? Sim. E aí, lá aprendi um monte, assim, a gente foi da inauguração lá, eu comecei a aprender a trabalhar numa loja, tipo,
grande, com uma visão diferente, trabalhar na área de marketing, comecei a gostar da parte de marketing. E só que não, na minha faculdade era muito forte a probabilidade de propaganda. Aí eu tava fazendo moda e coisa e tal. Faculdade de que fizeste? Primeiro era moda. E aí eu gostou da parte do marketing. Aí abri o vestibular para fazer jornalismo, de jornalismo e fisioterapia. Aí na época era casado, a gente fala juntado, mas é casado, morava junto já há um bom tempo. Aí eu perguntei pra ela bem assim, se eu fizer faculdade de fisioterapia, tu me chama de doutor em casa? Aí tu era casado. Casada. Da saída do hotel até... No hotel, eu conheci ela, conversa de MSN, eu tava na noite, né, ficava no MSN. O MSN. E aí conheci a que seria, a gente foi casado junto, moramos juntos 13 anos. E aí lá eu fiz a faculdade, trabalhei, e aí ela pensei pra ela assim, cara, se eu fizer a faculdade de fisioterapia, tu me chama de doutor em casa? Eu, não vou te chamar de doutor em casa, então vou fazer jornalismo. E escolhi fazer jornalismo. Foi bem assim que eu decidi fazer jornalismo. Aí eu fiz mais 2 anos e meio de jornalismo, só que no meio desses 2 anos e meio a minha mãe teve câncer. E a minha mãe já tinha, na verdade, mas é aquela, vai e volta. E aí ela começou a piorar. E foi aí que eu pensei assim, cara, eu era ruim do joelho, lembra? Lembra de falei mal do joelho? E aí, nesse meio tempo, muita coisa veio pra mim ir embora. Eu comecei a piorar do joelho, a minha mãe teve câncer, e eu troquei de trabalho, eu saí da Kamikado pra ganhar mais. Só aí na escolha aí que tu fez, na escolha que tu fez entre jornalismo e fisioterapia. Essa escolha foi bem emocional? Tu pensou um pouco cara, eu não queria nem um tipo de faculdade que fizesse conta. Monta matemática, mas não é meu forte. Mas tu chegou a pensar também eu vou fazer... Porque normalmente quando tu pensa fazer algo, às vezes tu pensa também, que dá mais dinheiro. Isso tampouco? Não, nunca. Agora tu pensando nisso, nunca passou na minha cabeça. Cara, isso me dá dinheiro. Cara, eu nunca fui cara de vou pesquisar o mercado de trabalho pra saber no coisa. Porque, por exemplo, eu acredito que muitas pessoas às vezes não escolhem o que vão fazer ou não por aí não pesquisam ou coisa para saber qual é a remuneração e às vezes fazem e depois quando estão passam todo um processo e quando estão na lida daí se sentem tipo não gostei, não valorizo, não pois é, cara, eu vou te falar bem sincero. Não fizeste isso? Não. Eu sempre tive uma visão meio... Quando eu já fazia moda, dentro da moda, eu comecei a me encantar com a parte de marketing, própria coisa. Eu fazia, e a matéria que eu mais adorava era fotografia. Então, eu fiz uma fotografia e depois eu paguei a mais para fazer cadeiras de fotografia que eram um plus. Porque eu estava tentando fazer o máximo de coisas que eu pudesse trabalhar, usar que eu estava trabalhando. Quando começou a chegar em moda a parte de fábrica, de coisa que não era da minha realidade, entender? Eu já comecei a meio que empacar. Entendeu? Rotina de fábrica, a parte da própria costura. Eu desenhava essa minha ex-mulher, eu desenhava os vestidos pra ela e ela mandava fazer pra gente ir em festa, 15 anos, as coisas. Então, tipo, eu tinha esse dom artístico. Claro. Mas a parte de disciplina eu nunca tive. Entendeu? Aí quando essa parte da fisioterapia foi uma brincadeira, na verdade, isso aí que eu fiz com ela, e aí fui pra fazer jornalismo. E aí esse jornalismo eu fiz mais 2 anos e meio. O meu professor, que era meu professor de educação física, que até hoje é meu amigo, ele foi meu professor de fotografia jornalística. Antes era mais artística, posada, foto, modelo, enquadramento. Agora não, agora é jornalismo. Era fotografia em movimento, era no esporte que tu não pode perder um segundo, é uma expressão, é uma coisa que, tipo, fotografias que contam histórias, né? Uma foto, às vezes, tu conta uma história. E aí, então, começou a me abrir muito mais o leque. Quando a minha mãe contou tudo isso, e nesse meio tempo também eu troquei de trabalho, e esse trabalho, eu fui lá e entreguei um currículo para trabalhar num lugar. Esse dono desse lugar, ele abriu outro negócio. E aí ele disse assim, cara, eu vou ter que colocar na minha empresa aqui na Delá. E mas eu vim trabalhar aqui justo que era perto de casa, porque era coisa e tal. Por isso que eu trouxe o currículo aqui. Não, se tu quiser um emprego, tu vai para lá. Só que, sabe como é que é Floripa, né? Para poder ir trabalhar onde ele me colocou para trabalhar, eu tinha que pegar um ônibus, eu morava em São José, que é no continente. Eu saía do São José no continente, ia para Floripa, na estação de trem de ônibus de Floripa, voltava para outra estação que tinha em Palhoça para depois ir. Eram quase 3 horas, às vezes, de ônibus. Então, caminhando, para mim, era melhor. Só que, tipo, para caminhar, eu caminhava 1 hora, eu escolhi, era 1 hora ou 3 horas de ônibus. Às vezes eu caminhava. E aí eu comecei a ter muito ataque de asma, sempre tive asma, bronquite. Sim. E lá eu não tinha, era eu por eu.
Era nós por nós, na verdade, lá. A gente chegava, às vezes, comer esses bifes, que na época, hoje, o bife é um pouquinho mais caro, mas uns bifes que era 50 Isso que ano era, mais ou menos? 2012, por aí. 2012, 2013. Comia uns bifes empanados que era 50 centavos, 55 centavos. Esse, e com arroz branco. E isso aí a gente comia toda semana. Tipo, no almoço, no trabalho, era miojo. Cara, eu comi miojo na Renner, nossa. Eu comi miojo, acho que por quase 1 ano e meio. Porque o meu pai não tinha condições de me bancar lá. Tá? A família dela era uma família bacana, ela sempre deu suporte pra ela, mas a gente era adulto, entendeu? Sim, a gente não queria ficar pedindo. Queria depender dos outros. E muitas vezes a gente chorava, mordia os beiços, mas não pedia nada pra ninguém. E você virava. E hoje, depois de tudo que passou, a gente nunca jogou na cara de ninguém, tu não me ajudou, tu me ajudou pouco, tu me ajudou muito. Nunca. Entendeu? Sempre foi por nós. E aí, aconteceu várias coisas disso, igual do emprego, mas assim, cara, o emprego é o coisa. Eu não vou ficar dando gasto pra ela. A gente vai seguir segue o relacionamento. Sim. Só que eu vou ter que ir lá, ela estava terminando a faculdade, teoricamente, ela tinha planos de seguir trabalhando ao lado do pai dela, que é daqui. Então, vamos terminar a faculdade e voltamos. Foi o que aconteceu. Aí quando eu cheguei, voltamos. Só que eu voltei 6 meses antes. Nesses 6 meses que eu voltei, foi talvez a primeira vez que tinha me dado uma forte crise de depressão. Porque eu cheguei aqui e eu passei por muitos meses de cama. Porque a perna estava muito ruim, meu pai não tinha condição. Eu fui pelo SUS, pra me inscrever, pra fazer a cirurgia, só que tu sabe, né? Era anos à frente. Pra te ver, eu fiz a cirurgia, tô falando 2013, 2014 já. Estamos em 2013, 2014. Eu fiz uma inscrição pra fazer a cirurgia em 2014. Quando eu fiz a minha cirurgia no joelho, em 2018, me chamaram em 2019 pra fazer a cirurgia que eu marquei pra fazer em 2014. Entendeu? Foi 5 anos depois. Claro, esperando. Porque tem gente que morre na fila do SUS, entendeu? Sim. E então, esses 6 meses que eu fiquei de cama, eu tava muito depressivo, porque eu não conseguia fazer muita coisa, não conseguia nem ajudar meu pai, porque eu não conseguia ficar muito tempo parado de pé, fazer muitas coisas sentado. E tava numa bad tremenda. E a depressão, tipo, era tu ali, tu não consegui sair da cama. Não saía da cama. E tinha pessoa ao teu redor que conseguia notar isso? Claro, a minha mãe. A minha mãe era a pessoa que mais notava, porque o pai trabalhava muito. O pai sempre passava. O pai dava o suporte que ele tinha, mas o pai, ele era uma pessoa muito mais fria, entendeu? A mãe não, a mãe era mãe. Assim, por mais que ela tivesse com câncer, a Bretinha tava carequinha, ela tava mais assim, a mãe foi mãe até coisa. Porque eu acredito também que a depressão ela pode ser manifestada de várias formas. De várias formas. Às vezes por aí tem pessoa também que é bem alegre, coisa por estilo, mas quando tá sozinho... Claro. Eu sou mais ou menos assim. Tipo, quando tu abre uma câmera comigo, eu falo pelos cotovelos. Agora nós tava trocando ideias, antes de começar o programa, fala pelos cotovelos. Mas, por exemplo, o domingo, o dia que eu tô mais em casa com a família, eu fico num lugar mais escuro, mais coisa, porque o TDAH, ele faz com que tu... Tipo, por exemplo, isso aqui, eu vou dar um exemplo, tá? Não vai falar mal. Isso aqui pra mim é muita informação, entendeu? Isso aqui não é, porque isso aqui é liso, entendeu? Eu sinto a diferença de olhar pra isso e olhar pra isso. O meu cérebro diz que isso aqui, que é liso, é melhor que isso aqui que é todo, entendeu? Então, no meu dia a dia... De certa forma, isso te desconforta, capaz. Me causa desconforto, é um exemplo. Vou colocar pra parrilha. Então. Ele entendeu. Ele entendeu. Mas tu entende, entendeu? Entendi. E a mesma coisa com som, entendeu? Som, por exemplo, tipo zumbidos, algumas coisas. Então, isso vai afetar. Naquela época, como eu não sabia o que realmente eu tinha, eu sentia apenas os sintomas da depressão, eu fiquei, entre aspas, né? Obviamente, depressivo, na cama, sem fazer nada. Um dia, o meu vizinho, que hoje talvez é o meu segundo funcionário mais antigo, né? Sim. Lá do Sentinela 24 horas, meu vizinho, bem mais novo que eu, assim, legal, bem, tchê. Mas tudo isso pra dar uma força, entendeu? Porque ele sabia que eu tava assim, porque era uma pessoa que ia lá em casa pra jogar videogame comigo. E aí, ele falou pra mim, tchê, abri uma vaga de repórter lá no jornal, tu quer ir? E eu, cara, tá. Falei assim, tá. Ele te convidou pra trabalhar lá. Porque ele depois tu trouxe ele contigo. Depois ele tinha começado, porque ele tinha começado há pouco, ele fazia as páginas do jornal lá, capas mais históricas que tem, ele tava lá. Olha só. Dos últimos, foi 15 anos do jornal. Bom, ele começou muito cedo lá também. Aí ele me convidou, eu vou lá fazer um teste. Pum, fui fazer o teste. A minha primeira matéria jornalística, que foi o teste que eu fiz, era figurinhas da Copa do Mundo. E aí a minha chefe de redação, ela falou bem assim pra mim,
Ralf, tu vai fazer uma matéria assim, assim, assado. Tu quer alguma ajuda pra alguma coisa, que tem uma dúvida? Sabe aquela coisa quando vai numa entrevista de emprego, tem alguma dúvida? Sim, sim. Tu quer saber como é que você faz? E eu, não. Eu tenho uma câmera fotográfica pra mim? E ela, tenho. Toma aquela ali, pega aquela dali. Peguei uma câmerazinha, na época era uma TechPix evoluída, não é que nem as câmeras que a gente tem hoje, o obturador, tudo. Era uma TechPix evoluída. Tá, levo, não tem problema. E aí ele me abordou e disse assim, cara, tu sabe o que ele vai fazer? Eu, sim. Figurinha da Copa? Tá, tranquilo, eu vou numa banca, eu preciso ir numa escola. Tu ia na banca... Uma na banca, a banca do ali Bosch, na praça ali, isso. tradicional. Mas na época não era tão tradicional como é agora. Era, mas não era tanto agora. Agora eu não sei como eu acho que foi naquela Copa que meio que boom, deu boom das figurinhas. 2000, 2006... Começou aos pouquinhos, bombava. Aí eu pensei, tem que ir na banca e numa escola. E ele pensei, tá, na banca? Tá, mas e na escola? Sim, porque era dia de semana, né? O pessoal, a gurizada vai pro recreio pra brincar de coisa. O cara tem que ser ligado nas coisas, não adianta ter repórter. Claro. E aí ele assim, tá. E eu fui lá, conversei com um, até hoje me dou, até minha vizinha, a primeira pessoa que eu entrevistei, ela é minha vizinha hoje. E até hoje eu tenho esse contato, assim mesmo, indiretamente, com as pessoas que eu entrevistei pela primeira vez. Aí entrevistei 5 alunos, entrevistei uma mãe com seu filho, dizendo pra ele, que legal esse negócio da figurinha, sadio, bababá. O dono da banca, dizendo que traz muito retorno, é uma forma de empreendedorismo, o cara tem que estar sempre antenado com o que está indo aí. Então, formulei. Voltei, isso que eu falo, 1h30 depois, voltei pra coisa, escrevi e deixei lá, porque eu deixava no Word, e aí de lá esse meu vizinho puxava do Word e jogava pra montar as páginas do jornal. Claro. E aí ela chegou 2h pra trabalhar, e aí ela perguntou pra ele me contou, né? Aí o menino que veio aí pra fazer o teste, ele vai vir de tarde, será? Será que ele não se assustou, nada? Não, ele já deixou a matéria pronta aí. Já deixou. Tá, monta aí, agora a gente vê. Eu vou corrigir. Aí tá, português bom, as fotos estavam maravilhosas, porque eu já tinha esse feeling das fotos. As fotos estavam boas, tanto que uma das fotos já foi foto de capa, no primeiro dia do meu teste já foi foto de capa do jornal. É legal porque tudo que eu falo aqui é comprovado, porque tá lá, né? Um dia verdade é mesmo, ó. Sim, dia 19 de abril de 2014. É a primeira matéria. Essa foi a primeira matéria. Primeira matéria, figurinhas da Copa do Mundo. Aí eu tô voltando pra casa a pé, eu andava a pé pra tudo que é lado, e ela me liga. Ralf, gostei do teu trabalho, amanhã, era uma sexta, segunda-feira eu já começo. Comecei. Contratado. E aí fiz várias matérias, assim, várias matérias, quando o nosso repórter ia embora pra RBS. O nosso repórter policial ia embora pra RBS. Nesse mesmo dia, no meu primeiro dia, na primeira segunda-feira, que eu comecei na segunda, né, oficialmente, eu tô indo pra casa a pé com esse meu amigo, depois de fechar o jornal, indo a pé, quando eu vi um cara esfaqueia o outro no pescoço. Matou, na hora, no pescoço, na esquina tu vai subir pro Planalto, ali naquele posto da esquina ali, sabe? Sim. Passando as bandeiras do Paixão Cortes ali, tem um posto. Sim. O cara matou um ali. E nós, o que a gente vai fazer e coisa e tal. E eu assim, cara, liga pra redação, porque na época era telefone, né? Não era que nem agora o WhatsApp. Liga pra redação, que o meu celular faz foto ruim, mas faz foto. Já cobri essa matéria. Já fiquei ali, pum, pau, foto. E aí o meu chefe sempre dizia, assim, cara... tinha um instinto já. Claro, o meu chefe sempre dizia pra nós, assim, cara, o que vende? Sangue. Sangue vende muito. Sangue vende muito, caos vende muito. E aí, na hora, eu me abaixei, peguei o sangue vindo escorrendo do corpo tapado. E aí foi uma foto que eu tirei que era coisa. Aí depois veio o fotógrafo também e tirou uma foto, a mesma foto aqui. Estamos falando do tempo também que era de jornal também, a pessoa... Era jornal, bastante, isso era jornal. Isso era jornal. E isso aconteceu lá por volta das 20 horas. A gente fez essa matéria e tivemos que voltar pro jornal, tá? Eu ajudei ele a escrever, voltar pro jornal e mudar toda a capa daquele dia, porque aquela era a matéria do dia. Ou seja, claro, o maior informe, a maior informação que chegou por último nas pessoas, normalmente, é o que vai sair no outro dia. Entende? Porque é o que mais impacta. Porque aconteceu alguma coisa importante de manhã e aquilo ali já foi falado o dia inteiro na rádio, não sei o que lá e tal. Vai chegar no dia de manhã, não é mais uma notícia. Claro. Entende? Pra comprar um jornal. Sim, sim. Então a última notícia da noite, que às vezes ninguém via, o pessoal tava em casa. E aí, virei depois de meses repórter policial e foi. Eu comecei a me dar conta que havia um lapso sem reportagem na cidade. Por quê? O último jornal que informa termina às 19 horas. Depois começa a Voz do Brasil e não tem mais nada informativo até o outro dia, às 8 da manhã. E essa informação era pura TV.
Ou por que Não, meio? escolhe. Quer escolher, escolhe. Não tem um programa de rádio informativo nesse horário. Não tem jornal, porque o jornal vai ser só outro dia de manhã. Tudo depende da RBS, que às 7 é a mesma horário, às 7 que dá aquele jornal da notícia. Não tem notícia, entendeu? Você vai estar no Bom Dia Rio Grande se acontecer alguma coisa e valer a pena pro Bom Dia Rio Grande. Claro. Porque a RBS, os grandes veículos, eles fazem assim, eles não fazem uma matéria de uma morte, tem que ter pelo menos 2 mortes. Tem todos os requisitos lá pra cima pra ter uma matéria que vai valer a pena pra muita gente ver. Entendeu? Mas, tipo, na internet em si não tinha notícia não, ainda. Não, tinha correspondente e repórter. Ele foi o primeiro, só que ele também era ele também trabalhava comigo. Aí depois ele saiu pra ficar só com o correspondente ou repórter. Sim. E aí eu comecei a ver, só que ele não tava em todas. Eu tava em todas, entendeu? Ele não tava em todas, que nem hoje o Sentinela tá em todas, que nem é obrigatório a gente tá, entendeu? Claro. E aí eu olhava o trabalho dele e eu dizia assim, cara, como é que o pessoal, ele tá fazendo isso aí e o pessoal daqui não se deu conta que o público tá ali, tá ligado? Claro. E aí eu comecei a me encarnar nisso. Aí eu comecei a fazer, como eu não era bom de falar, eu nunca fui bom de falar, eu não me sinto bom de falar, eu sempre escrevi. E eu sempre criei conteúdo, tirei foto, fiz vídeo e tal, mas eu nunca aparecia. Entende? Quem aparecia era o nosso ou era outro repórter que também depois foi parar na RBS, para os caras que tem o dom. Então eu só criava conteúdo. Aí um dia eu cheguei pro meu chefe e assim, cara, se eu que crio conteúdo para esses caras, tiro foto para eles, faço o vídeo deles, escrevo o texto deles, eu só não apareço? E eu, pra mim, trabalho, eu só colocava uma voz em cima, entendeu? E faziam de qualquer lugar do mundo, até da sala, a abertura. Ah, aconteceu um homicídio em São Livramento. Aí cortava pras imagens, aí começa uma imagem, com a voz dele falada em cima. Tá. Entendeu? Quem foi lá fui eu. E aí eu comecei a pensar assim, cara, se eu consigo criar bastante coisa disso. Aí eu, em vez de fazer pra mim, eu cheguei no meu chefe e falei assim, olha, eu tenho uma ideia. Eu não falei nem que eu tenho uma proposta pra ti. Tenho uma ideia de fazer no jornal. Claro. Todos os dias, mas tem que ser aplicado na internet, porque é lá que tá o público. Todos os dias, das 7 da noite até as 7 da manhã, eu entro num plantão, é o meu horário de trabalho. E eu vou informar as pessoas do que aconteceu nesse horário. Entender? Porque não há um plantão de coisa. E aí, então, criando esse espaço que eu fiz uma ideia para ele de criar conteúdo na internet nesse espaço. Como nesse espaço não tinha nada, nem rádio, nem jornal, nem nada, cria na internet, porque a internet vai publicando coisa ali. Entendeu? E aí, a rede social que tava ali nessa época, qual era? Era o Facebook. Facebook. Eles já tinham o Facebook desde 2010, entendeu? Mas o Facebook tava parado. Claro. Lá de vez em quando convinha, você colocava alguma coisa. Aí eu peguei dessa ideia. Ele me assim, tá, beleza, curtiram a ideia. Mas o que vai me gerar isso? Entendeu? É certo ele, né? O que vai me gerar? O que vai vir de retorno pra mim, principalmente financeiro, porque a empresa se mantém, né, com dinheiro. E ele vem assim, não, tu pode captar patrocinadores pra este horário, um conteúdo diferente, tá? Mas aí o conteúdo, o patrocinador que paga, porque você já tava entendendo, meu pai sempre disse, né? Meu pai só foi entender o que eu fazia quando os amigos dele começaram a dizer que ele era, tu o pai do Sentinela, não que eu era o filho do seu Quevedo, entendeu? Claro. Muito tempo depois. Então, pro meu chefe era a mesma coisa, entendeu? A internet era pra usar pra brincar, entendeu? Pra namorar, pra rede social, era coisa adolescente. Então tá aí, como é que eu monetizo? Aí eu vou ter que tirar o dinheiro do cara da rádio, que investe na rádio, bastante, bacana, que investe no jornal pra investir na internet. Mas vai investir no Face. Mas tu já tinha visto alguém monetizando aí? Claro, não monetizando. Tinha um exemplo? Os grandes veículos estão tudo lá. Claro. A Globo é outro nível, mas a Globo já tinha o jornal. Eu tenho o jornal O Globo, tinha o jornal O Globo no Face, tinha a Globo no Face, tinha o GE no Face, era tudo no Face. Fora o site, né? Fora o site. A visão que ele teve naquela época pra... Até hoje, todas as referências que a gente tem sempre são de fora. Entendeu? Muitas vezes assim, o Ralf foi o primeiro a fazer uma coisa, mas eu fui muitas vezes o primeiro a fazer, ou no Rio Grande do Sul, ou na nossa região, ou como a gente abrange o norte do Uruguai, da metade norte do Uruguai. Tu fez a roda girar aqui na fronteira. Claro, eu acelerei o processo de mudança. Isso. Aí eu pensei assim, eu ofereci pra ele, mas não vai. Aí a gente conversa vai, conversa bem, não chegamos a um acordo, porque eu queria poder receber um pouco mais pra fazer isso, porque eu ia trabalhar no horário da noite. Não tinha essa, tu acha que passou na minha cabeça, eu nunca citei numa reunião, mas assim, mas tem o adicional noturno. Não, eu só queria poder receber um pouco mais. Claro. Entendeu? Só que um pouquinho mais, ficou muito pouco mais, entendeu? Então eu pensei, cheguei em casa e pensei assim, sabe, não tô aqui, não quero mais, não é pra mim, eu quero montar meu negócio. Falei com a minha namorada. E ela pegou,
O que tu quer fazer então? Eu quero montar pra mim. Isso que eu tô falando, meados de julho. Aí eu pensei, tá, foi criando o projeto. O nome da página do jornal que ia ter as notícias, só das notícias das coisas, ia chamar Sentinela. Ele tem uma página do jornal diferenciada, chamada Sentinela. Ia ter só notícias que acontecem na noite. Porque eu ia estar lá. Sentinela, não sei, eu pensando aqui na entrevista que ia ter contigo, Sentinela me traz algo de algum super-herói. É isso. A Marvel tem. Tem a Marvel. A Marvel tem o Sentinela, que é um super-herói. Não sei se tem um filme também. Tem, agora que saiu, ele tá no coisa que ele é, como diz, ele é bipolar, né? Isso. Ele tem o lado ruim e o lado bom dele. E eu sempre digo que o Sentinela é o meu dom e a minha maldição. Porque foi por causa dele que eu conquistei as maiores coisas da minha vida e que eu conquisto até hoje, mas foi com o tempo que eu faço pra ter tudo isso, né? Pra poder ter tudo isso, eu perdi muitas coisas, entendeu? E aí, nesse meio tempo que eu apresentei isso pra ele, aconteceu que a minha mãe tava no hospital já, tava no leito de morte, digamos que a gente chama. Sim. E eu cheguei de manhã e falei assim, olha, minha mãe tá doente, coisa e tal. Ele, não, vai passar com a tua mãe, né? Claro. Vai passar com a tua mãe, não vai ficar aqui trabalhando. E aí eu pensei, não, cara, eu tenho um monte de coisa pra fazer hoje. Eu nunca pensei que eu tinha uma reportagem nos bombeiros pra fazer. E aí essa reportagem era tipo 11h30. Nada começa no horário, né? Aqui em Livramento. E eu chego lá, eu pensei, não, meio-dia eu tô aí com vocês. Aí tava vindo já meu irmão de Porto Alegre, pra se despedir da minha mãe, os parentes estavam se despedindo, todo mundo no hospital. Tipo, vem, Raul, vem, não, terminando minha matéria e coisa e tal, porque a mãe... Sempre prezei muito negócio do trabalho, entendeu? Tipo, eu cumpro as pessoas, é uma coisa... Não vou dizer, é minha, eu cumpro... Mas acontece, entendeu? Eu tenho essa mania de cumprir aquele dia, ainda mais quando o negócio não é meu. Eu tô com outro compromisso, eu tenho que terceirizar esse compromisso. Como eu te falei, não gosto de receber ordem, não gosto de receber mijar e tudo e tal, então sempre fazia tudo certo. Aí eu tô voltando, quando eu tô voltando na curva da... que a gente chama de curva do Pena Branca, lá na Reverbel, lá, que por sinal 2 anos antes me acidentei naquela curva, só que indo em direção ao Armor. Quando eu fiz a curva assim, meu namorado me liga, ô Ralf, tá vindo pro hospital já? Já, tô indo aí, já tô a caminho daí. Não, só pra avisar que a mãe faleceu, tá? Do guri, já teu irmão tá aqui, coisa e tal, blá. Deus. Fiquei quieta, assim, a mãe faleceu. Aí o Marcelo Pinto, tava do meu lado, falou, não sei o que lá. E eu não sabe quando não caiu a ficha? Sim. A mãe tava mal e coisa e tal. E amenizando, porque eu não queria que ele sentisse mal também por estar ali comigo. Ele deixou no hospital lá. Aí quando eu tô chegando assim no quarto onde a mãe tava, tá todo mundo saindo no corredor, já tá todo mundo no corredor vindo. E eu, dali, pessoal, e todo mundo me abraçando. E eu sem chorar, assim, nada, todo mundo chorando assim, mas BUM! Sabe? Aos prantos mesmo, gritando. E todo mundo me abraçava, Ralf, sentimento, Ralf, ó, olha, isso aí, foi. Aí eu cheguei ali, quando eu chego ela, já tinha tapado o lençol dela. E aí o rapaz perguntou, tu quer ver ela? Não, agora depois eu vou ver, vai ser feito todo o funeral, né, agora depois eu vou com ela. Me ajuda a colocar ela na maca? Te ajudo. Aí peguei minha mãe e coloquei na coisa assim, então eu cheguei pra fazer isso. Peguei das pernas dela e coloquei ali. E fui lá com eles, porque depois eu ia encontrar ela na parte do funeral ali da casa. E aí uma tia minha, eu acho, madrinha da minha irmã, eu vi assim, tava todo mundo ali reunido e a minha mãe, o câncer dela tava no cérebro, na cabeça. E a minha mãe agia, como tava na cabeça, na parte que era da memória. Então minha mãe parecia que tinha Alzheimer. Mas era devido ao câncer, esquecia de tudo. E aí, quando ela tava todo mundo ali, ela dizia, o pai tá aqui, a Amanda tá aqui, fulano veio pra TV, dando aquele conforto pra ela. Sim. E ela só perguntava por mim, e o Ralf. E aí, eu fiquei muito assim, porra, eu não tava lá. Aí, por isso todo mundo saiu me abraçando, dizendo, queriam passar pra mim, mas ninguém contava o que tinha acontecido, entendeu? E aí, ela não reconheceu ninguém quando no leito da morte dela, ela só perguntava por mim. E aí, é uma mágoa, um peso que eu levo muito, que talvez eu leve pra vida toda. O cara faz terapia, faz tudo por não ter chegado no time certo. Mas que qualidade tu diz que tu traz da tua mãe hoje em dia? Cara, metade assim, ó, do que a gente faz, talvez, no ano... Uma característica, assim, que tu diz que seja... Metade do que a gente faz no ano pelo Sentinela, assim, a cada 6 meses, a gente faz coisas beneficentes. Porque a minha mãe foi... A gente é uma pessoa assim, ó, criou numa casa onde não tinha teto, chovia, era todo mundo... se juntava na sala, sim, com medo que a casa caísse, o pai ia estar lá com todo mundo, com uma velhinha.
ela não teve luz até seus 10 anos de idade. Ela sempre contava para mim, e meu pai também contava, que ela ia, enquanto os colegas dela iam para aula com mochila, com pasta, com a carpeta, que eles chamam, que na época era um cartão, sabe? Sim. Aquele com elástico, ela ia com uma sacolinha de mercado, era a mochila dela. Então, como ela tinha... A minha mãe foi conhecer abacaxi, essas coisas, frutas mais, ela conheceu depois, quando foi conhecer meu pai. Que meu pai, quando se mudaram para Porto Alegre, ela começou a conhecer a vida. Porque aqui ela tinha uma vida... não só pobre e ignorante, mas eu acho que muitas vezes essa inocência torna a gente um pouco mais ser humano, entendeu? Claro. Muitas vezes, assim, o Sentinela faz vários projetos. As pessoas que mais colaboram nos projetos do Sentinela são empreendedores que nem nós. Sim. Porque o cara, muitas vezes, que é o cara que demonstra que tem muito ali, já teve agora a campanha de Páscoa, que a gente foi lá, como a gente manda para a nossa cartela de clientes, tem um empresário que não é nosso cliente. E nós chegamos para ele bem assim, Ralf, não tem como te ajudar. Sendo que ele tem uma loja onde o cargo-chefe dele, um dos cargos-chefe dele na Páscoa é a venda do chocolate, o doce. Claro. O que eu vou te falar? Então, é da índole da pessoa e da proposta da pessoa. Ele não ia perder nada, ele ia ajudar. E ele sempre... todas as pessoas sabem que o retorno que tem com o Sentinela é muito bom. A gente vai cobrar, eu vou lá bater na porta dele para dizer, cara, você não ajudou? Não vou. Na próxima eu não chamo ele, entendeu? Eu vou chamar pessoas que são engajadas com isso. Sim. Então, a cada 6 meses a gente faz um campeonato solidário, um jogo solidário, fora a campanha de Dia das Mulheres, Dia das Mães, a gente faz coisa para pessoas que, muitas vezes voltada para as pessoas que não têm condições. Levamos no salão de beleza, cabeleireira, entendeu? Uma coisa bem bacana para dar um dia especial para essas pessoas. E isso a minha mãe fez muito durante a vida dela. Desde quando ela não tinha muito e quando ela conseguiu ter, sempre sobrava um dinheirinho para ajudar alguém. Pra ajudar alguém. Eu acho que talvez isso é a maior característica da minha mãe. Aí eu fui pedir demissão. Quando eu vou pedir demissão, eu me lembro que tinha show do Thiaguinho aqui. Pai, eu sou muito fã do Thiaguinho. Nossa, eu sou muito fã do Thiaguinho. Então não tem noção. O cantor, pra mim, é a maior cantora. Pra mim, Ralf, né? Pra mim, no Brasil, o Thiaguinho. É o que eu mais gosto. O que aconteceu? Tinha show do Thiaguinho. Eu não, vou esperar o show do Thiaguinho, depois eu peço demissão. E aconteceu isso. Entreguei meu melhor trabalho. Minhas fotos foram parar na rede social do Thiaguinho, do show aqui. Eram minhas fotos que estavam lá. Tu cobriu... Cobriu o show pelo jornal. Claro, e aí, no pra outro poder dia, pra poder ter acesso também. Não, ter acesso também, mas depois já ter conta a continuação disso. Tinha show, teve Henrique e Juliano, 15 dias depois teve Thiaguinho. Fui ali, deu uns 2 dias depois, cheguei, olha, não vou ficar mais, coisa e tal, tô me demitindo. Não, vamos conversar, coisa e tal. Não, tá, eu vou me demitir, vou conversar contigo, mas eu vou me demitir porque a minha decisão não vai mudar. Aí foi, a gente conversou, uma conversa bem de boas, assim, nada, não falamos em valor nem nada, porque ele entendeu o que eu queria. Ele não passou por cima da minha decisão, entendeu? Não, agradecer por tudo e tal. Até hoje o relacionamento é bacana, hoje é mais do que nunca ainda. 2 pessoas que estão maduras, resolvidas nas suas vidas, e é muito bacana isso, eu acho que isso vale para vários setores aqui de Livramento, que a gente vê que não tem muita união, e a parte de jornalismo não tem muita união aqui. Entende? Então hoje, vê que os maiores veículos de comunicação da cidade, de uma forma ou de outra, tem uma vida bacana e tem projetos juntos e pensam em coisas juntos e estão levando o nome de Livramento para fora, porque na internet hoje, né, que todo mundo tem que se adaptar, a internet chega para todo mundo hoje, acho que isso é muito bacana. E eu acho que aí que agora tu vai começar, acho que tu tá entrando no Sentinela. No Sentinela, eu acho que capaz que o Sentinela sofreu bastante no começo, estigmas sociais, assim. Sim, com certeza. Capaz que tu vai começar a falar agora disso. Porque, claro, o Sentinela estava montado. Quem deu o nome Sentinela pro Sentinela foi o Hendrik Soares, o nome dele. Ele é designer lá em Livramento. Hendrik Soares, chama de Jimmy ele. Sim. E ele é designer. Um dia, num dia de chuva, ele vai assim, cara, eu preciso de um nome, coisa e tal, mas eu não quero botar Ralf Quevedo, eu não quero eu ter um nome, entendeu, de um lugar, não coisa. Sim. Porque tinha muito blog do fulano, blog não sei o que lá tinha na época. Não, eu quero ter o nome. E aí eu queria ter o Sentinela seria que nem um super-herói, um alter ego, né? Tanto que as cores do Sentinela são as cores do Batman. A primeira cor do Sentinela, a paleta de cores é a mesma paleta do Batman. Porque era pra trabalhar à noite, entendeu? Pegando essa pegada da noite. E aí ele, não, que toque Sentinela. Aí a gente foi pesquisar, a Sentinela já tinha registrado o nome. Então vamos botar Sentinela 24 horas, mas é pra ser o Sentinela. O 24 horas seria o sobrenome, entendeu? Sentinela. E aí, onde comecei? Aí no dia 21 de novembro de 2016, eu fiz a minha primeira matéria do Sentinela 24 horas, às 10 horas e 15 minutos da manhã, num encontro que teve de policiais no marco divisório, policiais brasileiros e uruguaios, coisa. Tipo, é muito marcante, entendeu? Porque isso seria, esse momento dos policiais ali, tudo, foi um momento marcante para o nascimento do veículo que ia dali em diante falar sobre eles toda a sua vida. Então, isso foi muito forte para mim.
E até hoje levo essa amizade. E foi o policial federal Marco Monteiro, que depois foi vereador em São Livramento, que teve na Lava Jato lá, foi o policial que atuou na Lava Jato, que falou pra mim, ele sabia do projeto, e falou, tia Ralf, vai acontecer isso agora no Parque Nacional. Cara, vem pra cá, porque eu acho que agora é o momento do Sentinela vir pra coisa. Claro. E aí eu fui, e aí, pum. E aí, todo esse começo foi bem cirúrgico o pensamento, tu já relacionando com a fronteira Santana do Livramento Rivera, tu já sabia a proporção que Centinela podia ter abarcando 2 cidades, ou vos pensaste solo más en Santana? Sim. Y después vino la relación esta de la frontera, claro. Rivera, e aí empezar a... Aconteceu bastante coisa no começo, assim, nesse sentido de pensar. Porque no mesmo dia que eu fiz matéria aqui no Brasil, eu já comecei a fazer no Uruguai. Porque eu sempre tive, e até hoje me dou muito bem com o Migorena. Claro. E o Migorena sempre foi um grande, ótimo contato do lado uruguaio, porque onde acontecia algo grande, o Migorena tava. E principalmente naquela época lá que ele tava assim, tava bombando, ele é xerife. E aí o que aconteceu? O Migorena é meu contato. Me Ralf, furto não sei onde, recuperamos uma moto furtada. Ralf não sei o que lá. Fomos abordar um cara lá e o bandido tinha droga no carro. Essas coisinhas, às vezes pouquinha, a gente fazia. Aí o que foi um dos trunfos do Sentinela nesse começo, nessa primeira semana que eu precisava, né? Sim. Lembrando, isso a gente vai falar depois. Que quando eu comecei o Sentinela com 0 seguidor, sim, o correspondente, o repórter que eu te falei que ele tinha um blog dele, tinha 3 mil. Não, ele tinha 4.600, se não me engano. 4.600, é por aí. 4.600. O meu outro concorrente, que era o Jornal da Cidade, tinha 45 mil seguidores. Tinha 10 anos de Face, 45 mil seguidores. Correspondente ao repórter, 2 anos e meio, por aí. 4.600 seguidores. A minha meta era trabalhar muito, ralar pra caramba, pra chegar no meu primeiro ano com 10 mil seguidores. Entendeu? Porque eu ia estar na média do que estava sendo feito. Aí, comecei fazendo essas matérias. Só que eu era... eu chegava num lugar, não existia ao vivo, tá? Não existia ao vivo nessa época. Era só o vídeo normal. O Face não tinha a opção live, né? Live. Não tinha. Chegava vídeo, gravava. E aí eu peguei, no meu terceiro dia por aí, uma senhora pegou fogo à feira dela, Feira da Paz, ali na Hector Acosta. Acho que Cláudia é o nome dela. Pegou fogo na feira dela, fui lá, fiz o vídeo, nos bombeiros apagando o fogo, peguei um relato dela e mostrei como tinha ficado. Como era final de semana, a notícia na época só ia sair no jornal da segunda. Tá ligado? E eu cheguei ali, fiz o vídeo, pum, publiquei. Aí foto, coisa e tal, relato, pum, publiquei. E aí começou já o pessoal, o que esse louco na internet? O que esse guri? Tudo é assim, né? Sempre para desfazer, o pessoal tenta rebaixar, né? O que esse guri tá fazendo vídeo das pessoas? Como se estivesse desfazendo da pessoa. Sim. Mas como é que tu vai lá e assiste o vídeo no Jornal Nacional da mulher chorando lá que perdeu um filho, e a mulher que tá ali contando a história dela e pedindo ajuda, tu vai dizer que eu tô desfazendo dela? Não tem como, entendeu? Eu peguei o relato dela, ela tava ali com ela. Tô falando que era umas coisas parecia básica, mas que pra época era, nossa, era muito... E capaz que foi um desafio também tu lidar com todas essas críticas. Isso que essa conversa que nós estamos tendo agora, eu não conseguia ter antigamente, porque eu não tinha eu não exercitava a conversar. Claro. Entendeu? Eu não falava, eu era muito retraído. Eu fazia minha arte, eu te falo, imagens, coisa e tal. Escrevia bem, mas era tudo imagem. Vídeo, relato da pessoa, perguntava pra pessoa, mas cortava o vídeo no momento que a pessoa falava só. Então parecia. E aí eu comecei a narrar as coisas, porque nem sempre tu consegue um relato de alguém. Que no jornal sempre tu tem tu faz a base dele, né? O lead normal ali, e depois tu coloca um ponto contraponto, tu coloca o relato de alguém que estiver no local. É assim que funciona. Sim. Tem uma base da notícia. Na internet, não. Tu faz o vídeo, legenda, desse tamanho. Muitas vezes o vídeo já fala por si só, porque a gente quer que a pessoa assista o vídeo. E aí tá. Deu 4 dias, 5 dias. No 6º dia, caiu o avião na Chapecoense. E aí eu acordei de manhã com aquela situação do avião da Chapecoense, e aí eu falei pra minha namorada, cara, eu preciso ir pra lá. Mas como tu vai pra aí? Aí eu tinha feito foto da final do Citadino, na época o RC Livramento ganhou. Aí eu fiz foto do Citadino da final do RC, fui pra fotografar eles, e fui fotografar o aniversário deles, de 10 anos eu acho que era. E eles me pagaram 350 reais aquela, na época. 350 pila, faz, não faço. E eu tinha 350 reais. E aí ela veio assim, cara, eu acho que eu consigo mais uns 300, 400. E aí eu fui pra Chapecó. Daí assim, só fui. Só fui. Um dinheiro que eu tinha tudo. Fiquei uma semana lá comendo maçã, banana, o que davam no estádio, porque lembra que foi todo mundo pro estádio, né? Até esperar chegar os corpos lá da Colômbia lá. Ficou todo mundo pro estádio.
E eu praticamente tava morando no estádio. E tu já fizeste algo totalmente fora da caixa. Ali era... ali ia mudar toda a minha vida. Jornalismo da região não fazia. Eu era o único... Não vou dizer que eu era o único do interior, porque Passo Fundo e Juiz e Santa Rosa eram muito próximos dali. Mas eu tenho certeza absoluta que eu era o único da metade sul do estado inteiro, entendeu? Claro. E pra te ver, as minhas fotos foram parar em site que eu não conseguia nem ler, porque era japonês do site. Aí eu descobri com o Duda Pinto lá, que pra mim é um grande mentor meu, Duda Pinto aqui, sim, o Marcelinho, que tem o site Fotos Públicas. E o site Fotos Públicas pega qualquer conteúdo teu, joga lá, e o pessoal que quer fazer uma publicação e não quer pagar pra publicar uma foto, vai no site Fotos Públicas. E aí sites do mundo inteiro publicaram minhas fotos. Deixava meu nome lá. E aí quando tu vai colocar teu nome no Google, começa a aparecer, e o cara colocava meu nome no Google e aparecia muita coisa minha, entendeu? Porque o nome tava sendo, entre aspas, falado, porque a Globo, pra te pegar uma foto da Globo, tu tinha que pagar. Pra te pegar uma foto do fulano, tem que pagar. E era muita televisão lá e pouco fotógrafo. E aí vem um cara do nada lá, começa a jogar foto do ventilador. O pessoal fica muito da cara comigo. Entendeu? Mas eu tô lá, era a ferramenta que eu tinha pra poder aparecer. Cada um joga com a ferramenta que tem. Claro. E eu não tava sendo ruim pra ninguém, eu tava fazendo o meu trabalho, entendeu? Como tem outros que botam foto pública nas fotos públicas lá, repórteres grandes até, porque liberam às vezes uma foto ou outra, a minha tava lá. Tu tava pensando ali na notícia, nem tanto no econômico, já as outras. Isso, já os outros claro, todo mundo. Tchê, tem que ter foto, tem que pagar. Tu entendeu que várias vezes que eu te conto a minha história profissional, todo mundo fala de dinheiro, e eu sempre te falo da parte artística da coisa, tipo, Andréu. Tu tava pensando nessa vibe, de levar notícia pra pessoa. Eu dizia que as fotos, que massa minha foto, é um site japonês, chinês, não sei o que era, porque não dá pra definir. Era tudo com letra, matava minha foto lá. Uma semana lá, passei muito perrengue lá. No penúltimo dia, a mulher falou assim, ó, no antepenúltimo dia, pessoal, só pra dizer pra vocês, reuniu todos os jornalistas lá, só pra dizer pra vocês, amanhã, eu quero vocês cedo aqui, porque vai estar aberto pra vocês pegarem as pulseiras pro enterro, tá? E eu só avisava pra vocês, amanhã 8 da manhã, tá? A pulseira pro enterro, e eu só tenho 7 pulseiras pra ficar do lado dos caixões. E aí ia vir jogadores mundiais, o Puyol, vários jogadores que tiveram lá, claro, marcante, vários nomes consagrados, artistas tiveram lá, né? Mas tenho 7 pulseiras. E aí de manhã eu acordei, quando eu acordo, eu olho pro saguão do hotel, tinha muito... Cara, tem uns caras assim que são jornalistas, que eu nem vou falar de onde é que são, mas são assim, ó, eles são ruins pros próprios colegas, entendeu? Então fica vários grupinhos assim, sempre um falando mal do outro, muitas vezes. E eu vi assim, que energia ruim daqui, vou pro estádio. Aí eu chego no estádio, tipo, 7h15 da manhã. Depois eu como uma maçã, mas eu tô acostumado a comer já isso, que eu vou tomar uma café, que eu tinha conseguido um hotel pra ficar bem baratinho. E nesse hotel eles estavam também, porque super lotou a cidade. Então, tipo, o jornalista, ele ia pra qualquer hotel. E os grandão, os top, estavam nos hotéis gigantes, né? E aí, não vou ficar com esses loucos aí, vou pro hotel. Cheguei 7h15 no hotel e entro no estádio, perdão, no estádio, não era hotel. Entro no estádio e quando eu vou dobrar, o segurança, ei, Ralf, já me conhecia o cara, tô entrando e saindo, né? Ei, Ralf, tu vai pegar pulseira? Vim pegar pulseira. Aí, ali com aquela moça na porta, tipo, era às 8, mas 7 horas o pessoal já tava aberto, entendeu? O trabalho dele, chega lá, abriu e já ficou lá. E aí eu chego lá e olho não tinha ninguém, entro lá na porta, tudo bem, veículo de comunicação, escreve aqui e pega a pulseira ali. Bem mal educada a mulher. Beleza. Coitado, bom dia pra vocês, gurias, hein? Um ótimo dia. Feliz, né? Um ótimo dia pra vocês, obrigado, viu? Isso aí. Aí tá. Aí quando eu tô entrando assim, cara, quando eu tô dobrando, que aí sim, em direção a tomar meu café, que era o cafezinho preto, a fruta, eles veem que é tipo uns touros correndo. Atrás das pulseiras. Atrás das pulseiras. Ficava seis só. Um corria e os outros tentavam atrapalhar os outros da outra emissora. Era assim. É horrível. O bastidor do jornalismo é horrível. E nessa situação, assim, que, tipo, canal de comunicação, pra tu conseguir esses acessos, tu tem que ter uma certa autorização? Ou... Cara, aí eu vou te contar a história de como eu entrei num estádio. Como é que tu entra num estádio que tá sendo com um sistema de segurança, onde o mundo inteiro tá olhando pra ele durante aquela semana, com a Globo, com a ESPN, com a Fox, com várias coisas. Como é que tu entra? O meu sobrinho, que na época tinha seus 14 anos, ele disse assim, Ralf, tem uma regra no YouTube, que eu já vi vários videozinhos no YouTube, que onde tu pega uma escada, tu entra. E eu disse assim, cara, se tá cheio de jornalista, vai e vem, eu tinha uma câmera, o crachá, meu crachá de sentinela, Ralf, tipo, credibilidade zero, uma semana da empresa. Eu ficava caído pra trás da câmera.
E o notebook, eu sempre entrava com o notebook aberto. Aqui, ó. Sempre entrava aqui. E aí eu entro, primeiro dia nervoso, e eu olhava assim, e o segurança lá, normal, na dele. Aqui, ó. E eu olhando lá de longe aqui, assim, cara, vai ter que ir. Agora vai. E aí eu passo e entro, e eu passo por ele assim, olá, que tal? Mandei um olá, que tal? Porque na minha cabeça, assim, cara, se perguntarem, eu vou dizer que eu sou uruguaio, porque eu consigo dar uma enrolada. Com um estrangeiro, ali, o cara não vai querer se enrolar muito. Olá, que tal? Eu entrei. Quando eu entro, adivinha o que me dá vontade de fazer? O número 2, não? O número 2. De tão nervoso que eu tava. Caralho. E aí eu peguei, aí eu volto com uma cara bem arrogante, né? Ela banho? Banho. Banheiro, senhor. É ali dobrando. Puta, tinha que sair de novo. Pra voltar o banheiro lá de fora da segurança, entendeu? Aí eu saí, eu já volto, um segundito, entrei no banheiro. Bem, já fiz meu nome com segurança, né? Claro. Eu tava na porta, agora ele já sabe. Quando eu volto era outro. Mudou o segurança. Aí eu demorei tanto tempo assim lá dentro. Quando eu passo lá e faço a mesma coisa e consegui passar. Mas na minha cabeça isso passou anos, tá ligado? Nervoso. E aí aí eu consegui, fiz todos os vídeos lá, entrevistei quem tem, foi assim mesmo. Aí no dia que eu peguei essa pulseira, eu ligo pra minha namorada e digo assim, cara, consegui pulseira e coisa, tá, Ralf, acabou o dinheiro. Eu não tenho dinheiro pra te mandar, não tem dinheiro de onde sair, calma, eu vou tentar, não vou pedir dinheiro pro irmão, tá, eu vou voltar. Aí outro dia babou água no dia do enterro, babou assim, muita água. Ainda bem que eu tava lá, porque eu não ia ter suporte, não tinha nem guarda-chuva, eu ia ter que... Eu não tinha dinheiro pra comprar um guarda-chuva, tá ligado? Tá ligado que eu fiz de ônibus Chapecó, Porto Alegre aqui sem comer nada. Claro. Ele não parei, eu só dormia. Tentava dormir, cheguei aqui, e aí sim. Só que quando eu chego no Livramento, eu não tava nem ligado na coisa, era muita informação pra mim. Acabou a internet, não tinha onde botar pra carregar o celular. Cheguei no escuro. Eu chego no Livramento com 15 mil seguidores. Tá ligado? Em 15 mil seguidores. Numa época que eu te falei, eu demorava pra subir, entendeu? Eu demorava pra dar os up na coisa. Eu cheguei com 15 mil seguidores. Você vai pegar desde o dia que eu lancei o Sentinela até o corte, dar uns 10, 12 dias. Que massa. E aí fui numa atrás da outra. Aí depois veio o Lobisomem do Planalto, que é um clássico que a gente tem. O Lobisomem do Planalto era muito engraçado. O jornal A Plateia achou uma... Cara, era uma onça, tipo de onça, era tipo uma onça. Sim. Não é onça o nome, é outro, é um gato do mato, alguma coisa que tava aparecendo pro lado do Santa Rita. Sim. E essa matéria, eles bombaram com essa matéria. E eu, cara, esse tipo de matéria rende, né? Eu vou lá na casa do cara que achou esse bicho, que viu esse bicho, pra entrevistar ele, porque eu sabia que a minha entrevista, as pessoas eu tava bombando, isso que eu tô falando, nós estamos falando de 25 mil seguidores, 20 mil seguidores já. Eu vou lá e vou fazer diferente, eu vou fazer a reportagem com ele de noite. Com ele com a lanterna me mostrando, não, eu vi ali, coisa e tal. Tudo na cabeça. Cheguei lá, não, o cara era amigo de um amigo de alguém que entrevistou ele, lá, o dono não quis a entrevista pra mim. Isso era um sexta, sábado. Fiquei sem minha matéria. Cara, eu tenho pegado todas, assim, ó, disciplinado, todas as boas, Aí eu chego em casa e vou olhar o Facebook, um gurizão, que hoje ele trabalha no posto sim, mas ele trabalhava em outro posto de combustível, postou no Face dele. Conversando com um cara, ei, fulano, é verdade que tu viu um lobisomem? Sim, cara, aconteceu isso, coisa e tal. Eu, achei. Os caras têm a onça deles, eu vou ter um lobisomem. Aí acordo de manhã, domingo, vou no Planalto lá, converso com ele, a entrevista, troco uma ideia com ele filmando, posso falar? Filma, mano, liga lá. Aí eu chego e boto assim, vou ficar aqui, no carro, sentado no carro, com o celular de cartão ainda. Sim. Publiquei ali, coisa. Sempre tinha que fazer vídeo muito curto, porque senão tu consumia muito cartão, né? Então tem que ficar, na época, pagava pra trabalhar, na verdade. E aí, postei. Aí, nisso, ele mora na frente do Colégio do Planalto, lá no Flores da Cunha. Eu faço a volta, desço 2 quadras, dobro a casa do meu pai. 4 quadras, andando de carro. Quando eu chego no 4 quadras, que eu chego, estaciono no pai, cumprimento o pai, pai, churrasquinho, coisa e tal, domingo de meio-dia, e coisa e tal. A minha namorada olha e diz assim, olha o Facebook, eu, puta merda. Estourando? Não, sempre pensando, deu merda. Sempre pensando, quando eu digo, Ralf, que deu merda. Ele sempre fica preocupado com isso. Olha, 300 curtidas. 300 curtidas, olha, que massa e coisa e tal. Abro visualizações, 5 mil visualizações, a gente nunca tinha tido... Não, a gente tinha tido 1 milhão
no vídeo da cachorrinha que levou uma machadada na cabeça e foi enterrada viva. Que aconteceu umas semanas antes aqui. Aí esse vídeo bombou, mas é alguma coisa que era única, entendeu? Ali aquele vídeo bombou. Claro. Isso, cara, eu te digo, eu terminei o dia com 300 mil visualizações nesse vídeo. 300 mil. Porque esse vídeo chegou a 3, 4 milhões, esse vídeo. Aí e foi passando esses primeiros meses. Aí um dia eu tô de madrugada, que também é outro marco no Sentinela, eu tô de madrugada trabalhando. E aí lembra que tinha uns plantão, davam trabalho pra polícia? Eles fechavam a faixa, iam de plantão em plantão pra ver se tava tudo ok. Sim. Era umas blitz muito grandes faziam. E aí eu tô ali, de madrugada, e aí eu assim, vou entrevistar, na época, a Capitã Carla, que hoje ela é comanda Bagé. Tô com a Capitã Carla ali, e aí eu olho que eu vou fazer um vídeo com ela no Face, e eu olho que tinha um negócio vermelhinho ali, dizia ao vivo. Eu falei assim, olha, ao vivo. E aí eu falei, meu namorado, ela sempre tá me ajudando, né? Me assessorava, né? Sim. Tu colocou cartão quando? Eu coloquei cartão hoje. Então tem bastante crédito, eu vou testar isso aqui. E aí eu entro ao vivo 3 da manhã, ao vivo nos plantão da madrugada, como se fosse, eu botei a legenda ali, grande operação policial na madrugada. Só que eu não botei que era livramento, porque era só pra testar. Quando tu não bota a legenda e entra ao vivo, pode ser na madrugada de qualquer lugar. Entendeu? Na época, como nem todo mundo fazia, tu entra aqui, tu entra lá. Cara, bombou aquilo. E aí todo mundo, como é que tu tá ao vivo? Virou televisão? Olha, os comentários das pessoas, virou televisão agora? Como é que tu faz isso? Não sei o que lá. E aí foi. E aí isso foi muito louco, assim. Isso foi muito marcante pras pessoas. Porque que nem assim, eu ouço uma sirene, em seguida ela vou ver o sentinela. Se vai estar ou não vai estar, porque a gente não é onipresente também, né? O nosso lema, qualquer hora, em qualquer lugar, é sempre um desejo que a gente tenha de estar em qualquer hora, em qualquer lugar, entendeu? Aqui mesmo passa algo, tu vê que tem alguma notícia, o primeiro que tu faz é abre o Sentinela que já deve estar a notícia. Sabe qual é uma coisa que a gente fazia no começo do Sentinela, que trouxe muitas vezes, assim, eu nunca fiz, nunca fiz uma pesquisa de mercado, mas eu sabia que as pessoas que tinham acesso a um jornal eram pessoas que tinham que ir lá todos os dias pagar um jornal ou assinar um jornal. Tem que pagar, ok? O cara que assistia na rádio, ele ficava dependente da grade e do horário que tinha um programa. Tô falando de notícia, né? Do horário que tinha o programa. Na internet, não tinha isso. Só que na internet eu via que tinha muita gente, por exemplo, os Brick, né? Tem os Brick. Só que as pessoas botam no Brick lá e aquilo... O próximo grupo do isso. Se eu colocar lá, não importa que eu esteja vendendo um carro. Se o cara botou um ferro de passar roupa em cima, aquilo já vai caindo, já vai passando. Claro. E eu comecei a ver, não, como a nossa coisa a gente não quer que seja poluída, nosso feed, vamos começar a colocar os banners, né? A publicidade ali, porque a gente intercala entre as notícias e as coisas. E aí começamos a fazer, isso aí, aqui na volta ninguém fazia. Aí eu via que meu público o dos outros era muito centralizado. Eu pensei, como é que a gente vai pegar, crescer, para tornar o público ser mais acessível? Eu comecei a postar coisa de cachorro desaparecido, adoção de cachorro, que dava muito engajamento o negócio com animais. Cara, às vezes eu atropelava um cachorro, eu pegava o cachorro e levava no hospital, fazia um vídeo com ele, e aí aparecia uma veterinária, e aí a veterinária, não, eu atendo por isso, mas eu tenho que pagar meus custos, pelo menos. Aí a gente fazia vaquinha pra ajudar pro cachorro. Aí depois já começou o meu cachorro, o Simão, né, que tá comigo em todas, desde o 2015, 2014, não, 2015 ele tá comigo, né. O Simão foi adotado na Aspa, então a gente fazia uns projetos junto, usando o Simão como garoto propaganda. Entende? O Sentinela lá no começo tinha uma coluna, que era a coluna do Simão, onde toda semana tinha uma dica de cuidado com pets. Então foram coisas que na época eram fora, tu teria que pagar para fazer. Não, ali a gente tinha popular, e a pessoa dava o dinheiro, não como doação para nós, mas tipo, cara, eu vou pagar para estar ali. Sim. E aí a gente começou a montar uma tabela de preço, de valores, de espaços, a gente começou a ver dos patrocínios. Pode-se dizer que no periodismo, el periodista, las empresas estas dependen de la parte económica, que dependen más de los patrocinios, el ingreso. Sim. Mas para te ver, a minha empresa ela pagava para trabalhar. Por isso. Ela pagava para trabalhar. Era mais diversão que... Era uma diversão que a gente começou a profissionalizar. E aí começou a aparecer o Motel do Porto. O Motel do Porto foi meu primeiro cliente, ele pagava R$50 por mês. Só para dar uma ajuda de custo ali, para pagar o cartão, que era cartão, não tinha conta ainda, que depois virou a conta. Pagava ali. Aí depois veio a MP Fit.
que até hoje é nosso cliente. Claro. Então, tipo, são empresas que nos marcaram também por esse tipo de parceria. Tem muito cara que eu faço matéria dele preso, outro dia ele me diz, Ralf, pareci bem na matéria, né? Tu viste? Me pegaram de novo também, né? Ah, não consigo. Ralf, depois que o cara entra, o cara não sai mais, Ralf, não sai. Ralf, chegou um momento aqui, uma brincadeira que temos aqui para convidados da noite. Ai. Aqui tem perguntas aleatórias. Tá. Tu vai pegar uma, vamos a ler. Pode pegar um aí. Escolhe qualquer uma? Qualquer um aí. Deixa eu pegar uma bem no meio lá, assim, ó, pra... No meio, para quê? Pode abrir aí que eu vou pegar uma, ó. Olha aqui onde é que eu fui catar uma, pessoal. Aqui, ó. Aqui. Medo, né? Tá pronto? Não tem problema. Tem que pensar, uma coisa meio tipo, pensar rápido ou tranquilo? Eu posso responder? Não, tranquilo. ¿Qué no harías nuevamente si estuvieras empezando ahora? Cara, o que eu faria de novo? Nossa. Eu acho que a minha maior, meu maior acerto é ser meio louco, assim, tá ligado? É pensar fora da caixa. É uma coisa minha. Se eu tivesse começado o Sentinela, se eu tivesse começado outro tipo de empresa, a maior característica dela ia ser essa pensamento rápido, agilidade. Eu não sou uma pessoa muito boa de me motivar, mas eu sou bom pra motivar as outras pessoas, entendeu? Tanto que a gente fez tantos projetos loucos que depois a gente vai estar pro final, quem sabe, conversando aqui. Sim. E todos deram certo. Não tem nenhum assim, tô remoendo ele até alguma coisa que esteja remoendo. Não, todos deram muito certo. Entender? Então eu acho que para esse tipo de coisa, mesmo sem tendo muitas vezes um conhecimento profundo, tipo, um cálculo financeiro, o que eu vou ganhar, o que eu não vou ganhar, eu tenho a certeza de que a parte artística, porque eu sempre digo assim, ó, cara, as pessoas não anunciam no Sentinela. Não anunciam no Sentinela porque o Sentinela é o só amiguinho de um do outro. Não, é porque ali eles veem resultado. Essa aqui tá boa, porque essa eu pensei, eu analisei ali o Ralf e ele é uma pessoa que gosta de se aventurar e viajar bastante. Vamos lá. Menciona algunos lugares que já has conocido. Cara, é tipo os melhores, pode ser? Pode ser. Faz um top 3. Top 1. Top 1. Top 1. Não. Vou fazer um top... Vou fazer um... São muitos que tu vai top 1. Não. Eu vou fazer um top 3, tá? Top 3. O primeiro lugar é Barcelona. Cara, eu me apaixonei por Barcelona, tu não tem noção. Barcelona, pra mim, é um Brasil que eu gostaria. A Barcelona ali, a própria parte que não é turística, principalmente a parte que não é turística, porque tu consegue ver como é que é as pessoas de lá. Sim. É o melhor. Tu vai no Rio de Janeiro, a melhor parte do Rio de Janeiro turística é uma Barcelona natural, toda ela. É linda, é muito bom. Tá? O Rio de Janeiro eu acho maravilhoso também, eu acho que... Barcelona é top 1. Top 1. Top 2. O Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, com todos os seus defeitos que tem, cada cantinho do Rio de Janeiro conta uma história. Tu vê, porque pra nós que fomos criados olhando a Globo, olhando o SBT e coisa e tal, tudo que a gente vê nas novelas, que a gente vê no jornal, que a gente vê, a gente olha ali, lá, cara, foi ali, foi aqui que aconteceu. Então é muito nostálgico pra mim. E o terceiro lugar é aqui. Fronteira. Cara, não importa o lugar que tu viaje no mundo, a tua casa, a tua cama sempre vai ser a tua cama. Sério, tu não tem noção, a vontade. Quando eu tô no avião voltando, porque eu tenho medo de andar de avião, amo viajar, mas tenho medo de avião. E não tomo Dramin, essas coisas, não. Eu vivo assim, ó, minha ansiedade lá em cima é o meu momento de... Agora, nessa última viagem que eu fiz, eu me comportei bem. Essa última, por onde foi? Eu aperto, Jericoacoara, lá no Ceará. Sou apaixonado também, colocaria no 5. Mas depois, cara, a Grécia, são culturas diferentes. Cara, é muito legal na Grécia. Vou te contar uma coisa que pra nós aqui é uma... Tu encontraste algum fronteiriço nesse lugar que fosse? Sim, encontrei no aeroporto de São Paulo, já encontrei 2 vezes no aeroporto de São Paulo, já encontrei no aeroporto de Fortaleza. Não fronteiriço, mas pessoas que me conhecem, entendeu? Claro. Já encontrei, eu fui pra Grécia num casamento e lá tinha várias pessoas da fronteira, que conhecia da minha infância aqui na fronteira, estavam lá porque o noivo era santanense. Olha só. E a esposa dele era da Geórgia. Quebraram os pratos ou não? Eu fui com o prato, vídeo, eu fui com o prato. Me falaram, não, traz o prato. Fizeram todo o enredo lá, não traz o prato, que não. O pessoal aqui é muito tradicional e coisa e tal. E eu, puta merda, vou com uma roupa trimoderna no casamento, né? Todo mundo vai estar de eterno lá.
E a Isadora dizia assim, não, vai de boa. Só que a Isadora sabia, né? E aí cheguei lá com um prato e não tinha... Peguei o prato do hotel, porque eu pensei, cara, não comprei prato, não sabia nem onde comprar prato na Grécia. Onde é que eu vou comprar prato? Porque meu hotel era afastado de tudo, era do lado do aeroporto, mas longíssimo da cidade. E aí eu fui no centro, na pasterice com meu amigo, né, o noivo. Trocamos ideia, bebemos, uma coisa e tal. Eu esqueci de comprar todo o prato. Eu tenho me piando, prato. Fui lá, cheguei só eu com prato, entrando no casamento, na filinha, sabe quando chega pra mostrar os convites? E eu com prato na fila pra entrar no coisa e via que ninguém tinha prato. Eu pensei, eles devem pegar o prato aqui. Eu fui burro, trouxe, que nada. Eu com um pratinho lá, bem parceiro. E, cara, eu achei muito massa. A Grécia, porque é uma cultura totalmente diferente do resto da coisa. Eu fui na Bulgária. Lá vou eu com história de banheiro de novo, né? Na Bulgária. O avião mais barato pra voltar, pra ir pra Barcelona, não saía da Grécia. Que nós estávamos em Tessalônica, no norte da Grécia. Era pela Bulgária. E aí, pra Sófia, capital. E aí, assim, nós tínhamos que pegar um ônibus. Porque nós atravessamos a fronteira da Grécia pra Bulgária, parecia aqueles mexicanos lá nos Estados Unidos. Todo mundo pra fora, uns caras ali, tipo, os caras tudo desconfiados dos caras, os cachorros na gente, era bem legal, assim, eu achei bem massa. E foi uma aventura. Fomos parar na Bulgária. Quando chega na Bulgária, horas de viagem, né? Não tinha ônibus no banheiro, cara. Era um ônibus raizão. Chegamos em Sófia, vou no banheiro, né? Quem disse que eu achava banheiro? E tu não entende nada de inglês, não entende inglês. Não é porque como é um país fora da União Europeia, na União Europeia tem a língua local, inglês. Língua local, inglês. Lá não. Sim. Lá é a língua local. Não tem no inglês. E nada de banheiro, e nada de saber o que era. Nem os símbolozinhos eram... Não tinha símbolo, era só o escrito. E aí a gente foi, até que eu achei uns italianos. E falaram que tinha banheiro pra lá. E aí eu fui em direção. Um breu, eu andando. E um breu, tipo, cara, parece uma fase de videogame. Assim, uns corredores. Eu pensei, cara, eu não vou ir mais, porque pra lá não tem banheiro. Quando eu viro de lado, assim, eu olho, um banheirinho ali. A única portinha com luz era um banheiro que tinha no meio de um breu, assim, ó, de um pátio gigante e não tinha nada. E aí eu fui lá, chamei a Isadora, achei o banheiro, por favor, vamos lá, sério, eu tô muito mal. Eu andava assim, ó, eu tô muito mal, mas era xixi normal, 01. E aí eu podia vestir normal. Eu tomava muito apertado, só que eu tava com medo, porque todo mundo era carrancudo lá. E eu tava com medo de fazer alguma coisa e me pegam, e aí, como é que eu vou sair da Bulgária? Eu não consigo nem achar um banheiro na Bulgária, eu vou sair de uma delegacia. E aí eu tava indo, quando eu chego na senhora ali, a Isadora bota assim, ela vai assim, e ela vai assim, o que ela quer, Isadora? O que ela quer? Não sei, eu falo búlgaro por acaso, brigando entre nós, assim, a Isadora speak English, espanhol, e eu assim, calma aí, Isadora, eu vou usar a língua universal, senhora, por favor, God, Jesus Christ, e dizia pra ela, e e a Isadora pegou e deu cara, a Isadora deu tipo um euro pra eles, era muita grana, porque a moeda deles é tipo, vale muito pouco. Deu um euro e ela tipo, não quero dinheiro, eu quero a minha moeda. Ela dava a entender que ela queria moeda e mostrava a moeda dela, eu quero a minha moeda. E a Isadora, só euro, não sei o que lá e coisa e tal. Aí a Isadora pegou e assim, não, eu acho que, tudo muito rápido, isso aconteceu em 30 segundos. Eu acho que ela quer mais dinheiro, a Isadora pegou e deu mais um euro pra ela, nós estamos falando já. Cara, deu muita grana. Pra eles era muita grana, tipo, R$30 na moeda deles. E aí, Ralph, vai que eu me viro com ela e ela ficou na frente da veterana num guichê. Gritando e coisa e tal. E eu vou lá e meu Deus, Ana. E aí eu saí do banheiro normal já, né? Barra coisa e tal. E a Isadora já tava lá na frente. E eu pensei assim, resolveram. Tava um silêncio e coisa e tal. E aí eu chegava pra ela assim, fazia assim pra ela. E ela veio assim, ó, andou aqui pra mim, filha da puta, velha búlgara de merda. Eu falei um monte de coisa, ela ia me entender mesmo. Mas eu lembro, e ela veio assim, por que tu falou esse monte de coisa pra senhora? E eu pensei, assim, tu acha que ela vai entender? Amanhã eu vou dar nas preces dela, porque ela me ajudou e tu me deu não sei quanto de dinheiro pra ela. Estamos na Bulgária, todo mundo de mau humor, né? Porque o primeiro avião do aeroporto saía às 6 da manhã, que era o nosso. Sim. Até lá não tinha voo, então todo mundo que tava ali ia ter que mofar ali, e muita gente era estrangeiro, entendeu? Muita gente era estrangeiro. Então tá todo mundo obrigatoriamente pra pousar ali, todo mundo, cara de mal, tá todo mundo bravo. E eu bem parceiro, tanto com internet, eu tô muito feliz. Internet lá carregada, eu tô muito feliz. Eu aqui, ó, pum. De repente, chega uma guria, bem produzida, tá? E cheia de amiga. E aí elas entram lá, e aí a guria fala, vou traduzir já pra ti, que ela tava de aniversário e tinha ganhado uma viagem.
porque depois o papo vem com o pessoal que tava esperando ali, eles traduziram pra nós o que ela falou, entendeu? Sim. Mas daí chega essa guria bem produzida com as amigas, assim, e ela chega numa viagem de 15 anos. E aí abre a porta do aeroporto lotado de gente com cara de cu, né? E aí abre a porta e as amigas, ei! Aí todo mundo quieto. Só eu, amor, eu sei que lá, que todo mundo começamos assim. Eita, Dora, você senta, que tu não sabe o que ela tá falando, se o pai dela estiver aqui, e se ela, o marido dela estiver aqui, a gente não sabia quem era a pessoa, né? E coisa e tal, e a gente começou a se divertir. Aí essa brincadeira que eu fiz, o pessoal depois começou a vir puxar papo, alguma coisa, porque era um estresse, imagina, era 9 da noite, não tinha que ficar até às 6 da manhã. Nossa, tinha muita coisa, não tinha nada aberto dentro do coisa, a gente tinha que comprar aquela geladeira que tu aperta o botão e sai o doce, eu tinha doce pra comer embaixo. Então a gente passa perrengue, mas se diverte, tá ligado, nas viagens. E foi mais um dos vários perrengues que a gente passou, mas foi muito bacana, assim, de coisa. Em vários lugares que tu conhece. Muito. Ralf, voltando agora no Sentinela e nas notícias. Qual foi a melhor notícia que tu fez? Tu considera que fizeste? A melhor notícia que eu fiz? A melhor? Cara... Talvez a melhor notícia seja uma notícia clichê. Ela é clichê, muito clichê, mas é marcante. Eu fui o primeiro jornalista estrangeiro a fazer uma reportagem tirando a máscara, vendo ela sem máscara na pandemia. Quando terminou, sabe? A pandemia no Uruguai, eu fiquei sabendo antes. E aí ia ter uma coletiva da imprensa para dizer que tinha acabado a pandemia, que podia estar sem máscara. Ia ter até essa simbologia de tirar a máscara no meio da reportagem para poder falar, porque era uma ofensa, lembra? Sim. Tu podia estar sem doença nenhuma. Tu tava limpo, mas tu tirou a máscara ao vivo, tava só do teu celular. Mas era uma ofensa, meu Deus, mas o cara tá fazendo uma live sem máscara, tipo, o celular vai pegar Covid, não vai? E aí, eu fui o primeiro jornalista a tirar máscara ao vivo aqui no Uruguai, coisa e tal, antes dos outros, porque eu soube que ia ter a coletiva. Não, peraí, se vai ter a coletiva, os caras vão fazer isso lá, é porque agora pode. Não quer dizer que daqui a uma hora vai poder, já pode, entendeu? Eles só vão anunciar lá. E aí eu peguei e fiz, mas ficaram muito putos comigo que eu fiz. Porque o que eu faço? Eu atravessei a fronteira, botei meu tripé na Sarandi e fiz a live contando, pessoal, a partir de agora não tem mais coisa e tal, sendo que ia ter uma coletiva de imprensa daqui a 1 hora, que ia ser anunciada a mesma coisa, mas eu já sabia, entendeu? Aí eu fiz questão de dizer assim, ó, cara, não vou dizer essa oficial, não, é oficial, não tem mais pandemia. Eles não iam criar uma pandemia só pra tapar minha boca, entendeu? Sim. Não tinha mais. E o Sentinela pode se expandir também pra dentro do Uruguai? Já pensaste isso ou não? Nunca pensei. Cara, tem uma coisa que eu nunca pensei, não quer dizer que não é. A gente não gosta de... Uma coisa que eu não gosto é de passar trabalho. Entender? E cada vez mais eu entendo o quanto é importante eu ser a cara do Sentinela. Porque no fim das contas, o Sentinela virou um cara que é um influenciador, que de dia ele é jornalista, ou de dia ele faz pro público, e de noite ele é mais repórter do que muitas vezes as maiores reportagens são de noite, né? Sim. Então de dia eu faço as minhas públicas e de noite eu faço jornalismo, que é o que o pessoal quer tudo ver, né? Como, graças a Deus, conheci ele, um cara que tem uma luz, tá? E agora vai estar aqui no Livramento, tá aqui nos bastidores, aqui o pessoal vai conhecer depois em seguida ele. Conheci ele após as enchentes que teve ano passado. Sim. Eu fui lá pra fazer os resgates também. Eu fui lá pra fazer reportagem, na verdade, né? Mas tu não pode estar num lugar onde tá todo mundo passando perrengue. Aí tu perguntou aquele negócio da minha mãe, né? Tu vê todo mundo passando perrengue e tu não vai ajudar. E aí o que eu fiz? Eu ajustei uma forma de botar a câmera ali, fazer minhas reportagens, meus vídeos, mas não deixava de ajudar. Foram 223 pessoas, entre pessoas e animais, na verdade, ajudadas, entendeu? Retiradas de casa, ou que a gente levou alimento, ou de alguma forma ou de outra a gente ajudou elas, entendeu? Em 2 semanas, mais ou menos. E aí, no meio todo esse cenário, eu recebi uma mensagem dele dizendo assim, cara, eu vi que tu tá fazendo reportagem aí nas enchentes, que tá ajudando também. Eu tinha feito uma reportagem do helicóptero do Neymar. Bombou pra caramba. Coisa de 4 milhões também, 3 milhões no Insta de visualizações. O helicóptero do Neymar. O Neymar disponibilizou o helicóptero dele, que custa 50 milhões para ajudar. No dia que o helicóptero pousa em Porto Alegre para fazer o primeiro resgate, eu tô encostado aqui, porque era um dia que tava mais calmo da enchente. Só que muitas pessoas começaram a ficar doentes. Imagina, tu tá em casa, não tem luz, não tem nada, mas tu não quer perder a tua casa porque tem medo que roubem. É tudo um estresse, entendeu? E frio, e chuva, e aquela água subindo, insalubre, né? Não tem saúde, as pessoas começaram a ficar doentes.
E aí tem uma mulher que ficou muito doente, ela já era doente, não quis sair de casa, chegou uma hora que só de barco tiraram ela de lá. E aí o helicóptero do Neymar, ele tem um sistema que, tipo, se der algum problema, tem uma coisa médica, um suporte médico dentro, entendeu? Tem um equipamento médico dentro do coisa que precisar. Então, ela, naquele helicóptero, ela podia ser porque ela tinha que ficar ligada aos aparelhos dela e coisa e tal. E aí fizeram a transferência no helicóptero dela. Quando ela chega, desce o helicóptero, eu olhei NJR, é o do homem. É o do homem. E eu já tinha, não dialogado, mas... me dá isso aqui, me traz aqui com o Scooby, que tava lá resgatando. Uma coisa assim, que acontece. Nós tava numa caminhoneta que ela era grande. Só que ela não é um barco, ela tinha um limite pra entrar de água. E os jet ski do Scooby eram muito grandes. Então tinha um limite, quando a água baixava, que eles também não podiam chegar. Então nesse limite, os dois se encontravam. Então a gente passava doações pra eles seguirem levando, e eles nos passavam as pessoas que eles iam tirando as partes mais estavam mais alagadas. E aí a gente fez, assim, ontem o Scooby do Neymar, eu tô dando sorte. Aí desci do carro onde a gente tava, fui ali. Aí eu chego, tem uns caras filmando, né? Os caras da RBS filmando. E aí aí é coisa da fronteira, né? E aí os caras, a equipe de militares que tava junto. O único que tava ali eram os pilotos que eram do Neymar. O resto era tudo militar, pessoal que trabalhava. E aí ele bem assim, eu sou parente da vítima. Bem assim, bem sério pra ele, parente da vítima. Tá, então vamos por aqui, pessoal, coisa e tal. E eu vindo aqui, ó, com o celularzinho aqui, ó. Todos os meus vídeos tá bem, não treme nem nada, mas aqui, ó. Aí eles viravam um decote, todo mundo focado na mulher, né? E os parentes estavam ali, só que os parentes estavam na pilha, eu vi que eles não ouviram. Sim. E segui ali, filmando e coisa e tal, babá. E aí até cumprimentei um soquinho lá com o veterano que ajudou, e aí fiz toda essa filmagem de perto. Só que o cara que filmou, tá, como é que é, né? O cara que filmou, ele vai largar a reportagem dele no horário tal, não sei o que lá. O meu, na hora. Na hora. E aí, bombou. E aí tá. E aí esse vídeo foi longe. E aí, nesse meio tempo, as pessoas começam a descobrir que a gente existe. Aí o Coisa falou, cara, nós estamos fazendo um jogo beneficente em Santa Catarina. Tu não quer vir aqui representar o pessoal que tá ajudando aí, os jornalistas que estão ajudando, coisa e tal? Eu vou. Hotel pago. Entraram no jogo. Mesmo regalias que os jornalistas lá da TV, a gente teve. E aí foi quando eu vi o Ronaldinho pela primeira vez na minha vida. Eu vi essas histórias. Um sonho. Sim. Tá? Conheci o Recoba, e foi quando a gente começou a ver assim, cara, por que tu não tenta levar esse jogo lá pra minha cidade? Claro. E aí ele bem assim, cara, Ronaldinho só joga, normalmente o jogo dele é só em cidade acima de 600 mil habitantes. Juntar duas cidades aqui vai dar nem 200 mil dá. Sim. E aí foi todo um trabalho que hoje a gente tá colocando pra frente ali, muita negociação, pra que tem que ser bom pra todo mundo, né? Claro. Tem que ser bom pra nós, porque é um sonho. Eu digo que a gente tá realizando o sonho de crianças de todas as idades. Claro. Mas tem que ser bom pro cara que vai vir aqui pra ele se sentir bem, entendeu? Então, nós estamos chegando hoje a isso. E pra mim é mais um sonho que o Sentinela me proporciona. Depois de muita coisa que eu fiz sozinho, como tu me perguntou lá no começo, gerindo sozinho a minha empresa. Sem ter, tipo, uma sociedade, sem ter ninguém pra mim... ninguém pra sufocar o artista, tá ligado? Como a gente chama. Sim, pessoas de boa índole também. Tu sempre trabalhou em cima do teu sonho e tu sempre foi atrás de fazer realidade. Isso eu acho bem massa, porque tu tá trazendo um evento que os caras estão acostumados a fazer de 500, 600 mil pessoas. Tu tá trazendo para um público menor. Só essa capacidade de tu convencer e trazer esse evento para cá já é algo que fala muito das tuas capacidades, capaz. Tenho no meu museu lá. Primeiro iPhone e a primeira câmera eu tenho até hoje. Eu tinha até guardado as pedras que me jogavam em mim. No começo jogavam pedra, tipo faroeste, jogavam pedra. Tu tava fazendo e jogavam pedra? Um pedaço de pedra, de tijolo com concreto desse tamanho aqui, ó. Me jogaram nos peitos. Essa história é bacana. Que reportagem era essa? Ali perto do Irajá, os vizinhos estavam reclamando, estavam jogando pedra em cima das casas. Mas era muita pedra. Era pedra assim, ó, chovia pedra. E aí a brigada foi lá, acertaram a cabeça de um idoso e nada, e pedra, e nada. Aí foi a vizinhança saiu toda pra fora de casa, 4 viaturas da brigada, tipo, eu fui lá, e aí eu sempre tive esse espírito meio de justiceiro. Sim. E eu pensei assim, tá, mas onde é que vai? Onde é que acertou? Vamos lá, me mostra. O brigadiano dizia pra mim, que o pessoal não vai muito aí, porque estão atirando daí. Não, vamos ver. Vai atirar agora, tchê. Tá cheio de gente aqui. Se acertar em mim é muita liga, né? Cara, eu juro pra ti, assim, ó, olha, meu Deus, que me perdoem. Mas eu entrei nós entramos num corredor, que nesse corredor era cheio de casinhas. Cheio de casinhas, mas era um corredor, como é que? E aí não tinha ninguém ali. Ali ao final do corredor,
terminava o corredor assim, com uma porta fechada, todas as portas e janelas fechadas, porque os vizinhos estavam tudo lá de fora. Estavam tudo de cara, porque a mesma pessoa estava atingida aqui, só estavam reclamando. Do nada, da frente, veio um pedrão. Um pedrão que tu não conseguiria jogar. E ele teria vindo que nem uma granada, né? Se fizesse assim. Tinha como se alguém tivesse feito assim, nos meus peitos. Mas pedrão. Bateu aqui, estourou aqui, ó. E eu tava ao vivo, esse vídeo tá ao vivo. E aí eu levanto a camiseta na hora, ficou roxo aqui, porque pegou tipo, a ponta da pedra aqui. Ficou roxo. Foi só o tempo de eu pegar, me abaixar e pegar a pedra e levar lá pra frente. Na minha cabeça, na hora, pra te ver como eu tô pensando muito rápido. Na hora, pum, ó, a pedra. Peguei a pedra e pensei assim, me atiraram. E aí fui indo com a pedra. Fui indo e levei. Tá, guardei essa pedra. Aí eu fiz a reportagem ali, fiz ao vivo, não acharam quem é que tava tirando pedra. Todo mundo, sentaram no Ralph, coisa e tal, fui embora. Deu umas 3, 4 semanas depois, um mês e pouco. E eu vi assim, fulano, e o negócio, eu passei por um vizinho lá, o André, sabe o André Tatu? Tem um rapaz aí, o André Tatu. E o negócio das pedras lá. Qual das pedras? Dos caras que tiravam as pedras, vi que não teve mais nada de ocorrência para aqueles lados. Tu nem sabe. Deu aquelas pedra, não sabia mais o que fazer, a polícia não adiantava, chamaram um pai de santo. O pai de santo foi lá e orou naquele beco lá, nunca mais teve pedra. E eu pensei, cara, será que não foi o pai de santo que tava jogando pedra pra vir lá pagar ele pra rezar? Brinquei com ele, né? Mas o pai de santo foi lá, rezou e nunca mais jogaram pedra. E tipo, levei uma pedrada de graça e coisa e tal, e até hoje tá lá guardado as pedras lá teve outras também. Eu lembro no jogo do Inter, no Grenal, que o Grêmio ganhou, que o cara me deu com uma pedrada na cabeça, eu desmaiei. Teve várias coisas. Ao vivo, desmaiei ao vivo, ele roubou meu celular ao vivo e saiu ao vivo com o meu celular roubado. Ele apagou a live, entendeu? Porque tava passando na cara dele. Sim. Aí eu fui assim, aí todo mundo, também, né? Tá sempre falando merda nas lives e coisa e tal, tem que apanhar mesmo. Aí eu fui descobrir que eu tinha feito, ele era assaltante, eu tinha feito matéria dele, ele era até torcedor do Penharol e tava no meio do mosquito, festa, né? Com tudo, só tá bebendo nos plantão, ele tava bebendo também lá no jogo do Inter. O Inter perdeu, começou aquela intriga entre Grêmio e Inter lá, e aí no meio da coisa ele se aproveitou. Eu tinha feito matéria dele, me deu uma pedrada aqui e a cabeça desmaiei. E coisa e tal, me acordei no hospital. Vou dar uma olhada no assado ali, pode escolher aí, mientras tu responde. Posso ler? Lee, está en español. ¿Cómo te va en el español ahí? ¿Te gustaría compartir con nosotros alguna experiencia que haya sido importante o que te haya dejado un ensinamento significativo? Cara, uma das coisas que eu comentei contigo, assim, que a gente não comentou ainda aqui, mas falei contigo em off, o negócio, a minha profissão, eu digo que é o meu dom e ao mesmo tempo a minha maldição. Eu trabalhei tanto, sem hora e sem lugar, que quando começou a pandemia, né, a minha depressão voltou. E voltou assim muito forte, né? Quando começou a pandemia? Começou a pandemia, aos pouquinhos ela foi retornando. Porque as crises de ansiedade que tu não sabia o que ia acontecer, aquela coisa, a gente fez um pacto praticamente com nossos funcionários, que assim, a gente não vai demitir ninguém na pandemia. Deu uma semana, deu um mês de pandemia, como todo mundo ser demitido, né? Porque todo mundo... Sabe como é que é empresário, né? Não sei como vai ser. A primeira coisa que vai é, não, vamos cortar custo, né? Não vamos demitir ninguém nessa pandemia. Dá um mês de pandemia, o meu amigo, aquele que eu te falei, que foi que me conseguiu um emprego lá no jornal, sim, quando eu comecei, ele ficou sem emprego. Ele trabalha pra ele, entendeu? Mas não tem nada que não prenda. Ele tem uma filha, ele é especial, né? Ela é reportador de necessidades especiais. E pra mim ele é o melhor pai do mundo, porque eu conheço ele como pai, conheci ele como amigo, conheci ele desde criança, eu sei quem é ele, e ele fez muito bem pra mim. E aí deu um mês de coisa, ele, se tiver algum trabalho, alguma coisa terceirizada pra fazer, entendeu? Uma arte, uma coisa, tu manda pra mim que agora eu tô só eu. Eu, não. Falei assim, olha, aconteceu isso assim, é o Jô, o nome dele, Jonathan. Aconteceu isso com o Jô. Não, traz ele. A mesma coisa que a minha mãe falou, na época a minha mulher falou. Onde comem tantos. Chama e ele tá conosco até hoje. Então, só que isso no meio da depressão. Só que, e foi ele uma das grandes pessoas que me ajudou nessa época. Porque eu sou aquela pessoa que, por causa da depressão, eu perdi a minha família, né? Perdi meu casamento. Perdi meus filhos, parte dos meus filhos, a gente separou os filhos, né? Cada um ficou eu fiquei com o Simão, ela ficou com os outros. Nós damos muito bem, a gente dá muito bem, só que não era não, como amigos, entendeu? A gente tava ficando praticamente amigos, era por trabalhar junto. Então, a depressão, e eu acho que a depressão veio por trabalhar demais, se cobrar demais,
Entendeu? Eu me cobrava muito, assim, ó. Vai, eu perdi uma matéria e ficava muito puto. Comigo mesmo, eu me cobrava. Eu nunca briguei com os outros. Mas comigo é de entrar no quarto e... sabe? Não dava soco em nada, mas ficava... E aí eu me cobrei muito. Perdi, seria minha família, né? Na época era minha família. Perdi família, tá? Perdi de fazer muitas coisas, perdi muitas amizades quando eu tive depressão. Porque quando eu tenho grupo de WhatsApp meu, que desde que surgiu o grupo de WhatsApp eu tava no grupo. E tô até hoje. Hoje eu não falo muito. Mas tu acha que alguém daquele grupo ali, que eram meus amigos desde os anos 2010, por aí, tu acha que desse grupo que tinha umas 12, 13 pessoas, que antes reuniam churrasco, tudo, sim, eu acho que 2 foram na minha casa em 1 ano e meio que eu tive com depressão, quase de cama praticamente, eles não foram na minha casa uma vez. 2 foram 1 ou 2 de outro dia, foi muito. E então eu perdi muita coisa. E eu sempre não culpo, mas digo que aconteceu tudo isso por eu trabalhar demais. Por isso que tu perguntou, tu acha que vale a pena botar um sentinela em outro lugar? E eu, cara, se eu acho que vai fazer mal pra minha saúde mental, eu não vou fazer. Claro. Então eu comecei a valorizar muito isso. Hoje a coisa que eu mais, assim, eu sou apaixonado. Sabe que a paixão é quando chega às 6 da tarde, que começa o meu plantãozinho, que eu digo, né? Que eu fico só pra fazer alguma coisa, e eu poder sentar, olhar uma televisão, jogar um videogame que eu sou apaixonado, olhar um filme, e poder estar lá da minha mulher, dos meus cachorros tapados agora no inverno, né? Tapado num cobertorzinho ali, jogando videogame, falando bobagem, resenhando. E a gente faz isso assim, ó, quase todos os dias. E sempre a gente tem um assunto novo. Porque a gente dedica muito um ao outro. Essa, minha namorada que eu tô agora, né? Sim. Foi muito bacana. E a Isadora, ela me dá todo o suporte, porque também ela passou perrengue na vida dela, também passa também de depressão. Então a gente conhece um pouco da realidade um do outro e a gente se ajuda quanto a isso. Aqui na região que temos, fronteira, Santana do Livramento e Rivera, que tem em particular esta região que tu destacas assim? Cara, eu acho que a nossa região, eu vou te dizer assim, ó, a gente acha a nossa região muito linda. Ela é muito bonita. Ela tem seu diferencial e tudo tal, as coxilhas, as vinícolas e coisa e tal. Mas eu acho que uma coisa não tem aqui que não tem muito lugar, que são as pessoas. Cara, aqui o pessoal é muito acolhedor. É um negócio que, por exemplo, não sei o que lá, merece, não sei o que lá, todo mundo tem muito faceiro. E aí, muitas vezes, a gente dá muita moral até para as pessoas de fora, entendeu? Agora o Recoba tá acolhido aqui, tá 3 dias com chuva, aquela chuvarada caindo. Tá com frio, cara. Com frio. E o pessoal, cara, vamos fazer tal coisa, vamos fazer outra coisa, vamos. E eu pensei, pai, eu não me sinto a responsabilidade de ter que apresentar tudo para ele, entendeu? Porque onde ele vai, o pessoal, não, vamos. Hoje convidaram ele pra sinuca, né? Convidaram ele pra sinuca. O cara foi lá num restaurante... Ele pensou assim, cara, que legal, tá vindo conosco aqui também, coisa e tal. Te aparece, não sei o que lá, pra nós jogar uma sinuca e comer um assado. Entendeu? Tipo, isso é nosso, entendeu? Tu chega às vezes num lugar, numa cidade grande, uma coisa, ou até mesmo no interior, lá pra serra, os gringos são mais, né, retraídos. Tu não recebe a mesma coisa que quando chega aqui e pensa, vem cá, e tal, não sei o que lá. Eu acho isso muito bacana, entendeu? Voltando aqui na parte ali que tu falou que o Sentinela trouxe uma ferramenta para outras pessoas seguir esse modelo. ¿Qué consejo vos darías para los jóvenes o para aquella persona que quiere empezar en el medio de la comunicación? Cara, acho que talvez a maior lição hoje, porque a realidade hoje é bem diferente de quando eu comecei, né? Hoje já tá tudo mais encaminhado na internet. Eu acho que a maior ensinamento, tudo, é que é a responsabilidade. Tá? Nós estamos num período onde daqui a 3 anos a IA vai ser a coisa mais normal do mundo. Então eu posso pegar a tua foto, pegar a foto de algum de vocês que estão aí, e eu posso pegar essa foto e criar qualquer coisa com essa foto. Eu posso criar um vídeo onde tu vai difamar uma pessoa e coisa. Então... muitas vezes o intelecto das pessoas, vamos dizer, porque a pessoa, ela pode ser o cara mais inteligente do mundo, mas se ele usar pra maldade, ele vai ser preso, entendeu? Se eu fizer um vídeo de uma pessoa lá e colocar ele como se fosse uma atitude, sei lá, sexual, uma atitude fazendo mal pra uma pessoa, chutando um morador de rua, vai dar pra fazer. Eu tô te falando sério, já estão fazendo isso. Eles fazem isso, só que eles fazem isso com pessoas fictícias. Claro. Tem ferramentas que já dá pra pegar a tua foto e eu faço da tua... Não vai ser teu corpo, não, também fofinho, né? Não vai ser... vai usar a tua cara, vamos jogar num corpo qualquer e vão fazer ele fazendo qualquer coisa, entendeu? Já dá pra fazer isso. E aí vai da responsabilidade das pessoas que vão estar atrás do computador. Eu acho que a internet já proporcionou todas as ferramentas
Todo mundo já sabe fazer live, todo mundo sabe postar uma foto, todo mundo sabe editar uma foto, tem vários tutoriais de fazer milhões de coisas na internet. Mas se tu não souber usar com responsabilidade, tu vai acabar preso. Ou vai acabar parando no sentinela. Depois não reclama de mim. Ser responsable si no vas a parar en el sentinela. Bien, hay un jueguito acá. Vamos a hacer un jueguito diferente. Cheio de quadro, né? Eu entendo que eu tinha que comer, ao invés de eu sentar aqui, ele vai fazer pergunta, não. Não, tem, cada hora é uma surpresa diferente. Tem um quadro, vamos ver se tu consegue, vamos ver. Vamos lá. Viu essa batida? Tu tem que tratar de dar batida com cutelo e cortar a carne no time da música. Vamos ver se tá certa? Vamos ver. Quem sabe faz ao vivo, bicho. Pra que pouco não um funk, aqui, né? Pá. Eu escutei só uma vez a música aqui, viu, pessoal? Olha aí. Vamos lá. Quase. Quer tentar outra vez? Eu vou cortar madeira da próxima vez, mas tá. Mas cortou o cutelo ou não? Cortou. Eu descobri uma manha, vou tentar usar ela. Pode puxar mais pra cima se quiser. Eu quero o VAR, hein? Quando eu vejo tu publicado, eu quero o VAR. O cutelo tá top, viu, pessoal? Essa música de fundo vai ficar estranha, né? Tô até deixando mais bonito. Projetos futuros pro Sentinela, pra pessoa física do Ralph. Cara, o Ralph, eu não tenho filhos, né? Eu vou fazer 38 anos, não tenho filho. Pensa ter ou não? Tenho 4 cachorrinhos. Eu acho que talvez meus próximos projetos futuros é ter um filho, né? Sentinelas pequeno. Um sentinelinha, né? Mas é que é tanto projeto envolvido. E agora, junto com a Isa, né? Minha mulher e minha noiva, né? E mais o Recoba, que é nosso sócio. Com gordura ou sem... Com gordura. Gordurinha. Que é nosso sócio no jogo dos Galácticos, que é o time do Ronaldinho Gaúcho contra o time do Lugano, Brasil e Uruguai, de lendas do futebol. Que tenho certeza que vai ser um sucesso, né? Já fizemos aqui até um convite, né? Pra te preparar algo pra gente poder entregar bolar algo aí pra entregar pra ele. Eu acho que a gente sobe um pouco a régua dos eventos da cidade. Tu entende? Eu acho que sobe um pouco da régua do coisa, porque a acessibilidade que vão ter as pessoas, porque vai ter ingresso muito barato, porque a gente quer que todo mundo vá. A gente quer que o pessoal daqui do bairro vá, do meu bairro vá. No Atílio Paiva. Do meu bairro vá, e mesmo sabendo que vai vir ônibus de turista, que vai vir o pessoal dentro do Uruguai ver, que vai estar cheio de autoridades, entende? Então a gente sobe a régua do nível do evento e mesmo assim a gente torna ele mais acessível do que qualquer show que já teve aqui. Para dar um fechamento, depois da finaleira tem uma surpresa. Tem uma surpresa. Como final, assim, um consejo de vida. Puxa lá, do fundo do... Claro. Pra quem tá assistindo aí, eu vou... Um conselho, tá? De muitos conselhos que eu já tive de pai, mãe e de todas as pessoas que me ensinaram. Quando eu montei o Sentinela, na primeira semana que eu montei o Sentinela, o Duda Pinto chegou pra mim e falou assim, Ralf, eu já conheci várias pessoas que começaram que nem tudo zero. Várias que caíram, várias que levantaram. Tá? Então, não importa. Não importa o que tu fizer na tua vida. Sempre seja tu mesmo. Porque se tu quiser criar um personagem, ir lá e criar um personagem pra todo mundo te amar e ter coisa, uma hora vai cair a tua máscara. Tu não vai conseguir manter ela pra sempre. Mas se tu for tu, tá? Por mais que tenha os teus dias maus, os teus dias ruins, tu faça cagada, tu é o Ralf. As pessoas vão sempre gostar do Ralf, porque eles sabem que aquela pessoa que tá atrás do vídeo, tá lá no vídeo, é a mesma pessoa que tá por trás. Eu acho que isso nunca ninguém vai te tirar. Entendeu? Então, se teu pai te ensinou bem, se tua mãe te ensinou mal, não precisa, quando tu abrir a tua reportagem, fizer a tua coisa e aparecer nos vídeos, né? Sim. Seja tu mesmo. Não tenta criar um personagem, uma coisa que tu não é. Chega lá e fala e age como o Ralf é. Porque eu te conheço, tenho certeza que a mesma coisa que tu é, tu vai ir e vai dar certo. Tipo, a história falou por si só. Então, tipo, a nível do tamanho do Sentinela hoje, eu posso dizer que o Sentinela, ele é um nível... Já transcendemos a região, entendeu? Então, o sonho daquele guri que com celular, né, e uma câmera, tipo, se tornou realidade. Hoje a gente, como eu digo, eu tento fazer com que as pessoas realizem os seus sonhos também e
de uma forma ou de outra, direta e indiretamente, nós demos ferramentas para as pessoas realizarem também os seus sonhos. Aí quem aproveitou, eu tentei. Ralph Quevedo, gente, CEO de Sentinela 24 horas, faz o bordão aí do Sentinela. Mientras eu pego clássico? O clássico. Pessoal, no próximo assado aqui, ó, tá? Tu pode ter certeza que tu vai te impactar. Mas nós encerramos aqui. A qualquer hora e em qualquer lugar. Gente, un regalo acá para Ralph de Arte Gaucho, acá en Asados Sin Fronteras. Olha aí, ó. Dejen sus comentarios en el video. Boa! Suscríbanse al canal, no dejen de dejar su like. Miren la joya que se llevó. Cuchillo full tank, mango chato en madera imbuya, botoncito de bronce. Y he grabado, a ver si... El nombre. ¿Dónde era esta foto, Ralph? Bah, agora que eu vou... Lá em Jericoacoara. Olha aí. Meu primeiro dia de férias. Tá aí, pessoal. Vou tirar uma foto e fazer um vídeo bem direitinho lá depois. Bah, que baita presente, tch. Tá louco. Show de bola. Gratidão, viu? Gratidão. Ralph, muito obrigado, cara. Valeu. Pá, 10-0. Vamos arriba, gente. Vamos dar, hein?